A Aline não precisa, o Roger também não, né? Mas o restante eu não vou saber de cabeça. Ah, muito bom. A Marcela da própria Baru, a Luciane da Galáxia, a Fabiola da CMM. Excelente, Fabiola. Bem-vinda. Muito bom. Eu Vou só estou colocar o entrando aí. link da, da lista de presença também aqui. Legal. A Aline está colocando o link ali no chat, ó, já está lá. Estamos com 9 pessoas já conectadas. Simone, como vai, Simone? Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Tudo bem? Tudo Tudo jóia. ótimo. Então tá bom. Seja bem-vinda, viu? Ó, a Aline já colocou aí, Simone, para vocês que estão chegando agora, o QR Code da lista de presença, tá? Entra lá aqui no chat e não deixa de registrar sua presença aí. Com certeza. Boa. E já me conta, Simone, ali no chat, pode escrever mesmo no chat, pra me contar de que empresa que você é, que empresa que você faz parte, já para eu te conhecer um pouquinho. Olha lá, Adriana também. Como vai, Claro, vou Adriana? colocar aqui. Tá ótimo, Simone. Obrigado. Boa Adriana, tarde, boa tarde. Como vai, Adriana? Tudo bem? tudo bem? Então tá jóia. Adriana, de que empresa você é? Eu sou da Sul Norte, Ah, que legal. Rebocadores. Muito bom, muito bom. Que legal. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ala Igor Lavini, é isso? Deixa eu ver se eu acertei esse nome. É Igor? É Ala? Exatamente. Como vai, Igor? Tudo bem? Claro, tudo bem. Então tá bom. Você é de que empresa? Maersk, Ah, Navig, Maersk. nova Maersk empresa. Marítima. É isso aí, muito bom. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Luciano. Somente 5 assinaturas, pessoal. Vamos todo mundo assinar para ter É, evidência para mandar para todo mundo depois. olha só, a Aline colocou aí no chat. Olha lá no chat, que tem o link para a lista de presença. É super importante vocês assinarem para ter evidências depois aí, né? Não só para o POTRAN, mas para qualquer necessidade que você precise depois apresentar. Então não deixa de assinar a lista de presença. Fabrícia, da Desculpa, Sul não está Norte. aparecendo aqui no chat para mim a lista de presença. Não Vou tá? botar de novo. Não. Boa. Olha o QR Code. Estamos com 18 pessoas conectadas. Para quem está chegando agora, a Aline está colocando aqui no chat a lista de presença para vocês assinarem, para a gente depois ter evidências aí da sua participação, né? Então não deixa de assinar a lista de presença. Quem chegou aí recente? Também temos um Kiyoharo, é pessoal isso? aqui, Luciano, tem Oi? um pessoal aqui também que é parceiro nosso da Petrobras, né, representa a Petrobras, pessoal do Aracaju. Ah, é? Estão aí Sandra, também? exatamente. Sandra, Olá, boa Kelson. tarde. Tudo bem, Sandra? Seja Sandra, bem-vinda Tudo aí. como bem, vai? Tudo Roger? bem? Que Obrigada. legal, Sandra. Muito bom. Fala, turma, boa tarde. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Muito legal. Eu vou pedir uma gentileza, como a gente já está com 21 pessoas conectadas, só para relembrar, quem ainda não colocou, entra no chat aqui, ó, e assina a lista de presença, tá? Que a Aline deixou aqui a lista de presença. E também já escreve qual é a empresa que você faz parte aí, para eu saber. Né? Então, a Sandra, por exemplo, da Petrobras, escreve aí o pessoal aí, que empresa que vocês são aí no chat, que eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo, tá? Então, tudo que você escrever aí, eu vou estar lendo. Isso é uma coisa legal. Já já vai começar. Muito bem, 22 pessoas conectadas.
A Carol tá por aí, a Joyce também, o Kelson, Luciane, Nathalie, Neto, Renato. Boa tarde, Renato. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Legal. Tainara também tá aí. Renato, Raquel. Para quem está chegando agora, a Aline está colocando aqui no chat a lista de presença. Não deixem de assinar, é importante. Pra depois vocês terem evidências aí, né? Boa tarde, Wendel. Wendel Araújo, da Oceânica. Ah, temos um projeto juntos, né, Wendel? Projeto de Fatores Humanos acontecendo aí com vocês, Motivarte e a Oceânica, parceiros aí, muito legal. A Simone também. Simone da Oceânica. Como é que anda o projeto de Fatores Humanos aí que a gente fez juntos? Conta aí pra mim. A gente teve aqui os multiplicadores, né? E É, assim que o pessoal sai da integração, né? As pessoas já vão diretamente lá para a parte para esse treinamento aí sobre fatores humanos, né? Então, legal. acaba de fazer a integração da empresa, já vai para a parte de fatores humanos, e os colaboradores que já estavam na empresa, os multiplicadores estão fazendo, né? Ou fazem no pré-embarque, ou fazem alguma reunião aí que o pessoal participe de base mesmo. Que legal. E Simone, você é multiplicadora? Eu não lembro, desculpa. Não, não sou Não? multiplicadora. Não, Ah, não. mas depois eu Eu já fiz esse treinamento pelo CPEM, mas com Uhum. vocês não. Mas eu recebi aqui através de um multiplicador, que foi muito bom, Natanael. Ah, Natanael, exato. Que legal. Muito bom. Fico feliz aí que o programa esteja, né? É para isso que a gente faz o programa, para ele se sustentar Sim, depois, sim, depois ao longo do tempo. Que legal, fico tá feliz rodando. mesmo. Que bom, que bacana. Muito bom, muito bom. 27 pessoas. O pessoal que chegou agora, a Aline e o Roger já deixaram aí, ó, no chat a lista de presença. Então não deixem de assinar. É importante para vocês. Aline, Luciano, fale. vou Quem ali me fazer chama? algumas considerações O iniciais aqui, Roger. Vai lá, Roger, fica à enquanto, vontade. enquanto o pessoal está chegando, né? Por favor. Em primeiro lugar, agradecer, Luciano, aí a Aline. Quando eu compartilhei com a Aline desse projeto, ela lembrou logo de imediato de você, né? Lembrando de alguns parceiros que fizeram um trabalho com a Baru, né? Mas esse trabalho é um trabalho um pouco mais independente, nasceu lá em 2019, né? Com alguns colegas que aqui já estão também presentes. E então, obrigado aí pela sua colaboração. Tem alguns amigos aqui, quando nós começamos a fazer a divulgação, tem algumas necessidades dentro das suas organizações, né? Então, assim, claro que nasceu com um fim inicialmente, que foi criarmos evidências comuns a todos, né, que trabalham na área de apoio marítimo, mas também trazendo um tema que seja relevante a todas as organizações e também de uma maneira a trazer um tema que possa agregar, de fato, né? Acho que você já está colocando até o exemplo pelo bate-papo de algumas pessoas, algumas empresas que que você já tem conhecimento. Então, o objetivo aqui é esse, inicialmente, né, a gente realmente criar, gerar informação de valor, né, com os especialistas, aqueles que já que demonstrando aquilo que está acontecendo no mercado, mas também criar assim evidências com aqueles que compartilham do apoio marítimo, pelos nossos clientes, que o nosso cliente nos enxergue sabendo que nós estamos interessados em gerar debates relevantes do nosso segmento, do nosso mercado, né? Então, pessoal, a Aline colocou a parte da lista de presença. É importante que você assine. Durante a apresentação do Luciano, vocês poderão fazer algumas perguntas, né? Eu e a Aline trabalharemos como moderadores aí, algumas perguntas posteriores, né? Então, aquelas que forem bem significativas, nós compartilharemos ali com o Luciano, né? Eu já tenho a minha, tá, Luciano? Já tenho a minha aqui, tá? Então, na melhor oportunidade, vou querer te ouvir também na sua opinião de algo que eu entendo que possa ser algo também de significância para todos nós, né? Aline, Que deixar com você legal. a palavra também.
Não, mais uma vez, obrigado, Luciano, por participar. É isso. Somos parceiros, né? Todo mundo aqui, e nada mais do que compartilhar informação com todo mundo. Fique à vontade para perguntar. Se colocar aqui no chat, o Luciano é muito bom em ler chat e falar ao mesmo tempo. Ele não precisa tanto de ajuda, mas se precisar, bota aqui no chat que a gente ajuda com as perguntas também, tá? Não esqueçam de assinar a lista de Excelente. presença, que o material depois vai todo pela lista de presença para vocês, tá? Assim que terminar, eu envio o vídeo e a lista de presença e uma ata sobre o que rolou na reunião, tá bom? Obrigada, gente. Excelente. Muito bom, Aline. Excelente. Me falem a hora para a gente começar aí. A hora que vocês acharem que está pronto, a gente já embarca. E aí? Esperemos mais um pouquinho ou podemos Começando, começar? É? Três Legal, vou me minutinhos? apresentando, contando um pouquinho. isso, e Bacana. a gente Excelente. continua. Muito bom, Aline. Obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Aline, aí pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouquinho de um tema que eu amo, que é cultura de segurança e fatores humanos, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. Quando a Aline me chamou para falar sobre esse tema, né? Eu falei, cara, esse tema é um tema que eu amo falar, né? E a gente vai fazer isso muito como um bate-papo hoje, tá? Estamos em 32 pessoas aí conectadas e eu queria fazer isso bate-papo mesmo. O que eu quero dizer? Eu quero fazer isso interativo. E aí eu vou comentar uma coisa que a Aline já até sabe, né? Ao longo da pandemia, acabei desenvolvendo uma habilidade, gente, que é de ler e falar ao mesmo tempo, né, por conta da pandemia, vocês lembram que tudo a gente fazia era online e tal, não sei o que, né? E eu acabei desenvolvendo durante a pandemia essa habilidade de ler e falar ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui projetando. Vocês estão vendo minha tela? Escreve aqui no chat para mim, sim ou não. Escreve aqui no chat, sim ou não. Se você estiver vendo minha tela, escreve aqui no chat, tá? Eu só preciso saber isso. Legal, o Carlos falou que sim, o Kyoharo também, Luciane também. Como é que é? Posidônia, é isso? Posidônia também falou sim, legal. Tainara também, Matheus também. Então, tá todo mundo vendo minha tela e eu tô projetando e tô vendo vocês. Inclusive, por exemplo, a Adriana tá com a câmera aberta e eu tô vendo a Adriana, tô vendo aí o Kyohara também, tô vendo o pessoal aí respondendo. Então, tudo que vocês estiverem escrevendo, qualquer comentário que vocês escreverem no chat, eu tô aqui falando, tô apresentando, mas tô lendo o que você tá escrevendo. E eu queria fazer isso bem interativo, eu queria fazer bem perguntas e a gente ir juntos nisso daqui para ficar interessante, para não ficar um monólogo só eu falando aqui, não, né? Até porque o tema é um tema que todo mundo aqui conhece. Não é nada técnico, eu não vou falar de nada técnico, eu vou falar de um tema que todo mundo conhece, que é cultura. E eu vou falar também de seres humanos, né? Então, todo mundo aqui tem lugar de fala, né? Como hoje em dia as pessoas falam, né? Lugar de fala. Então, cara, eu quero fazer isso bem interativo, né? Mas para quem ainda não me conhece, eu tô vendo que tem muitos amigos aqui, pessoas conhecidas, eu queria me apresentar. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho de quem sou eu, né? Hoje eu lidero a Motivarte, que é uma consultoria de cultura de segurança. Nós somos focados nesse tema cultura de segurança. Eu não sou um profissional técnico de segurança, ou seja, não fiz engenharia de segurança, nada disso, né? Eu sou um profissional de desenvolvimento humano. Eu comecei minha carreira querendo ser piloto de avião, cheguei a fazer curso de aviação, etc, tal, mas tinha um problema que eu não sabia falar inglês direito. Acabei mudando para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, né? Tinha um conhecido meu que falou, cara, vem para cá, tal, né? Aprende a falar inglês, o melhor jeito é você vindo para cá. Eu fui com a cara e com a coragem, fiquei um tempo nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, desisti de ser piloto, né? E aí acabei me enveredando pelo mundo corporativo. Entre elas, cheguei numa empresa que vocês conhecem, né? Que é o McDonald's. Fiquei no McDonald's aí um tempo. Cheguei à posição de reitor da Universidade Corporativa do McDonald's. Aprendi tudo que eu sei sobre treinamento foi no McDonald's, né? E eu não sei se vocês sabem disso, é uma curiosidade, né? O McDonald's é uma fábrica de treinar pessoas, até por conta do turnover. Quanto vocês acham que é o turnover do McDonald's no Brasil? Escreve aqui no chat para mim. Escreve aqui no chat para mim quanto vocês acham. É chute, tá? É chute. Quanto vocês acham que é o turnover do McDonald's no Brasil? Vamos ver se alguém chega perto aqui do número, mas chuta alto. Chuta alto. O Roger falou 40%. Será que é 40%? Escreve aí, deixa eu ver. 40%. A Joyce falou 78%. Gostei da precisão, Joyce. É isso aí, precisão, é isso aí. O que o Raro falou, 25%, o Ciro, 70%. Acreditem ou não, meus amigos, o McDonald's tem um turnover no Brasil, tá? Tudo não é muito diferente
do restante do mundo, não, mas 120% ao ano. Uma empresa de 45 mil colaboradores tem um turnover de 120% ao ano. Ou seja, ela roda uma vez e meia 45 mil pessoas. É surreal. É surreal. Eu, inclusive, nunca aprendi isso na faculdade, tá? Como é que se gerencia uma empresa que tem um turnover de 120% ao ano. No restante do mundo, isso cai um pouco, mas é por volta de 90%. O Brasil é um pouquinho acima, 120%. Mas por quê? Característica de primeiro emprego. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa é uma fábrica de treinar pessoas. As pessoas entram, característica da empresa, primeiro emprego, não tem nada de bagagem, são treinadas, 3 meses depois elas já estão saindo para o mercado para fazer outras coisas. É incrível isso, né? Fiquei lá dentro do McDonald's, aprendi muito sobre desenvolvimento humano, saí do McDonald's e fui para a Dupont. Fiquei 7 anos na Dupont Sustainable Solutions, vocês já devem ter ouvido falar, Dupont DSS, consultoria, liderando a consultoria da Dupont no Brasil, né? Criei vários projetos, etc. Inclusive a gente se conheceu, conheço muitos de vocês aqui da época de Dupont ainda, né? Saí da Dupont depois de 7 anos, fui para uma empresa que vocês devem conhecer e já devem ter comprado hoje, será? Mercado Livre. Fiquei 2 anos no Mercado Livre, numa posição de head de treinamento e desenvolvimento para a América Latina do Mercado Livre. Quem já comprou no Mercado Livre aí hoje? Escreve aí no chat para mim, deixa eu ver. Alguém já comprou hoje no Mercado Livre? Tem Dia das Mães chegando aí, ó, boa chance de comprar aí coisas do Mercado Livre, né? Pois é, cara. Fiquei lá 2 anos no Mercado Livre, saí do Mercado Livre. Olha só a Cláudia da Bravante, minha colega. Tudo bem, Cláudia? E aí fiquei no Mercado Livre e saí recentemente do Mercado Livre, tem 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. Ó, o Diegão também. Saí do Mercado Livre e fui para uma empresa, quer dizer, uma empresa que é a minha empresa, que é a Motivarte, né? A Motivarte hoje, o que é? Uma consultoria que ajuda as empresas a performarem melhor no tema de saúde, segurança e meio ambiente. É isso que a gente faz, ajuda as empresas a ter menos acidentes, né? Hoje nós temos grandes empresas, grandes parceiros aí nos ajudando, como empresas, né? Eu vou mostrar até depois isso para vocês, mas hoje, por exemplo, eu estou falando do Diego e da Cláudia aqui da Bravante, é uma das empresas que, neste exato momento, nós estamos lá com eles fazendo um projeto super bacana lá, de diagnóstico de cultura de segurança, o pessoal da Oceânica aqui também, né? A gente tem um projeto de fatores humanos rodando com eles. Enfim, cara, tem o Wilson Sons, né, a parte de rebocadores da Wilson Sons, que a gente está com um projeto de desenvolvimento de liderança, tudo isso da Motivarte aqui, né? A gente aqui, porque a gente é especialista em tema de cultura de segurança. E hoje a gente vai falar sobre isso. Cultura de segurança, né? E eu vou contar só um outro lado meu, que provavelmente vocês não conhecem, né? A Adriana está falando que acho que já assistiu uma palestra minha na época de Dupont. Pode ser, Adriana, porque eu fazia muita palestra na época, porque a Dupont tinha um projeto grande com a Petrobras e eu liderava esse projeto com a Petrobras naquela época. Então pode ser sim, né? Faz sentido. Mas, ó, uma coisa interessante, né, sobre isso. Tem um outro lado da minha carreira que pouca gente conhece, pelo menos pouca gente daqui conhece, eu tenho quase certeza disso, que é o lado da blogueiragem. Eu sou blogueirinho profissional, gente. Não sei se vocês sabem. Acho que a Aline sabia disso, né, Aline? Você sabia disso, né? Que eu sou blogueirinho profissional? Pois é, para quem não sabe, eu tenho um Instagram hoje que não tem nada a ver com segurança do trabalho, nada a ver, né? Eu falo sobre outras coisas lá, mas depois me procura lá no Instagram, ou no TikTok também, né? No Instagram são mais de 1.100.000 seguidores, e no TikTok 900 mil seguidores. Então, é bastante gente, né? Bastante gente, né? Mas é um outro lado da minha carreira que não tem nada a ver com esse aqui. É outra coisa completamente diferente lá, e eu hoje já trabalho também, que é o lado da blogueiragem. Então, eu vou fazer o seguinte: se você gostou aqui da palestra de hoje, se você gostar da palestra de hoje, depois você me procura lá no Instagram e me manda uma mensagem falando que palestra só de contato aqui. Combinado, gente? Combinado? Sim ou não? Escreve aqui no chat. Sim ou não? Tamo combinado? Eu tô lendo tudo que vocês estão escrevendo. Tudo que vocês estão escrevendo, eu tô lendo aqui, né? Tudo que vocês estão escrevendo. Quero saber se está combinado. Bora lá, então. Bora pra gente começar aqui a tratar desse tema que eu gosto tanto, que é cultura de segurança, né? E eu já vou começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. O que é cultura? Escreve aqui no chat. Escreve aqui no chat para mim. O que é cultura? Né? O tema de hoje é cultura baseado nos fatores humanos. Então tá bom, o que é cultura? Para a gente começar, já acho que a gente já tem que abrir falando disso. O que é cultura? Como é que você explica cultura? Escreve aqui no chat para mim. De maneira curta e grossa. Não precisa florear muito, não. De maneira curta e grossa. Como é que você explica cultura? Escreve aí no chat para mim. E ó, eu vou recomendar fortemente que nessa apresentação aqui você tenha papel e caneta na mão, tá? Estamos com 44 pessoas conectadas nesse exato momento, papel e caneta na mão, porque a gente vai falar e a gente vai escrever um monte de coisa. E eu quero que vocês saiam daqui realmente com material bacana na mão, né? Então, o que é cultura? Hã? A Sara, peraí, Sara,
De onde você, de onde que empresa que você trabalha? Escreve aqui para mim. O Carlos falou que é um conjunto de hábitos e comportamentos. É verdade, Carlos. A Sara falou que é hábitos e costumes de um grupo de pessoas. Ah, Sara. Não é à toa que a Sara sabe, né? Por quê? Porque, cara, a gente tem um projeto juntos e provavelmente a Sara sabe disso, porque a gente, nesse projeto, a gente fala sobre isso. O que que é cultura, gente? O que mais? O que que vocês escrevem? O que que é cultura, gente? Ó, o Carlos falou que é um conjunto de hábitos e comportamentos. A Sara falou que é um hábito de um determinado grupo de pessoas. É verdade. O que mais? Como é que a gente explica a cultura? Escreve aqui no chat para mim. Eu tô lendo tudo isso que vocês estão escrevendo. Escreve aí. O que que é cultura? Hum? Pensa o seguinte: o seu filho pequeno, 5 anos, mesmo que você não tenha filho, imagina. Seu filho pequeno te fez uma pergunta aí. Ô pai, o que que é cultura? Ô mãe, o que que é cultura? Como é que você responde isso para ele? Ô Roger, o que que é cultura para você? Ô Aline, o que que é cultura? Escreve aqui no chat para nós. Escreve aqui. Quero ver aqui, ó. Hã? Hein, Wendel? O que que é cultura? O que que é cultura, Fabiola? Elisângela, o que que é cultura? E não tem certo ou errado isso. Isso é a sua opinião. Daiana, não tem certo ou errado. Escreve aqui para mim o que que é cultura. A Luciane falou, são crenças, valores que são disseminados nesse determinado grupo. E é verdade. Isso está totalmente dentro de cultura. Parabéns, Luciane. Faz sentido. O que mais além disso? Que mais? Lorena falou aqui, ó. A cultura inclui tudo aquilo que aprendemos ao viver na sociedade. É verdade. A Aline falou crenças, valores de um conjunto de ações por um grupo. É verdade. O Fábio falou cultura é o nosso jeitão. Ô, Fábio, faz sentido, cara. É o que a gente faz, é ou não é? Simone, cultura, mistura, igual mistura. Olha, ó, cara, é profundo isso que ela falou, hein? Porque, cara, cultura tem a ver com isso, né? Com as diferentes perspectivas, diferentes formas de fazer as coisas. Mistura, gostei. A Daina falou, que você é a lente que você vê o mundo baseado nos valores, que você vê o mundo, entendi. Adriana, hábitos e crenças recebidos no meio onde vivemos. É verdade. O que o Raro falou, resumidamente, é a forma como as pessoas agem dentro da organização. E ele já olhou para a cultura organizacional. É ou não é, que o Raro? Hã? É isso aí, cara. Fala aí, Roberto, você falou alguma coisa ou não? Fica à vontade, mestre. São os hábitos, o Wendel também falou. E, gente, olha só, eu vou pegar tudo o que vocês escreveram aqui e vou resumir numa frase. Se tiver papel e caneta, anota o que eu vou falar, tá? Vou pegar tudo que vocês colocaram aqui e vou condensar numa frase para ficar mais fácil para a gente guardar. Guarda isso. Cultura são hábitos e costumes de um grupo de pessoas. Guarda isso. Anota isso. Tá com papel e caneta na mão aí? Tá com papel e caneta? Anota. Cultura, 2 pontos. Hábitos e costumes de um grupo de pessoas. E esse grupo pode ser de qualquer tamanho, tá? Esse grupo pode ser de qualquer tamanho. Esse grupo pode ser, por exemplo, um país. Vocês concordam comigo que o Brasil é um grupo de pessoas, sim ou não? É um grupo de pessoas, grande inclusive, são 230 milhões de habitantes, certo? Quais são os hábitos e costumes do brasileiro? Escreve no chat para mim. Hábitos e costumes do brasileiro. Como você bate o olho e fala, isso é coisa de brasileiro. Quer ver? Escreve aí no chat para mim. Hábitos e costumes de brasileiro. Se cultura é hábitos e costumes, o Brasil é um grupo de pessoas, certo? Pois é, quais são os hábitos e costumes do brasileiro? Coisa que você bate o olho e fala assim, isso é coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, é ou não é? Fala aí. Carnaval, pois é. Que mais? Feriados católicos. O que que a gente gosta de comer? O que que a gente gosta de beber? O que que a gente gosta de vestir? Aonde que a gente gosta de ir? Né? Olha só, arroz e feijão, tomar banho. Boa, é verdade, a gente toma muito banho. O brasileiro toma muito banho, é conhecido por isso, né? Tomar banho, caipirinha, é verdade, Diego, caipirinha, cara. Você tá vendo? Hábitos e costumes desse grupo de pessoas que moram nessa certa região do planeta Terra. Agora, esse é um grupo muito grande, concorda comigo, Joyce? Hein? Hein? É muito grande isso. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos diminuir esse grupo? Ao invés de falar de um país, vamos falar de um estado? É um pouco menor. Um estado, por exemplo, Minas Gerais. Quais são os hábitos e costumes do mineiro? Escreve aí para mim. Hábitos e costumes do mineiro agora. Do mineiro, especificamente do mineiro. Que aí é uma certa região do país. Né? Quais são os hábitos e costumes do mineiro? Escreve aí no chat para mim, que eu tô lendo tudo que vocês... Pão de queijo, Tarcísio já foi, cara, aquela loja. Cordial, pão de queijo, o Diego falou também. Muito bem, cara. Doce de leite, falar uai, é verdade. Ofertar café é verdade, né? Um cafezinho é extremamente receptivo, é ou não é? Hein? Falar trem, fala uai, falar sou. É isso aí, Luciane, é isso aí, cara. Pois é, cara, você tá vendo? Hábitos e costumes desse grupo de pessoas um pouco menor. Mas dá para ficar menor ainda, tá? Por exemplo, um país, a gente falou de um estado, a gente pode falar de uma empresa. O que o Raro falou sobre isso? É ou não é? Pois é, cara. Uma empresa é um grupo de pessoas. Pergunto para vocês, quantas pessoas trabalham hoje na sua empresa? Mais ou menos.
Quais são os hábitos e costumes das pessoas que trabalham na sua empresa? Isso é cultura. E aí você vai olhar para mim e falar assim: tá bom, Luciano, eu entendi. São hábitos e costumes de um grupo de pessoas, né? E pode ser uma empresa. Pode, lógico, né? Como que o Haro bem falou. Aí a gente está falando da cultura organizacional. Mas e a cultura de segurança? A cultura de segurança nada mais é do que os hábitos e costumes relacionados à segurança deste grupo de pessoas que trabalham na sua empresa. Isso é cultura de segurança. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Qualquer outra coisa é firula quando falam de cultura. De verdade. É simples desse jeito. Cultura é o jeito que a gente faz as coisas, é o nosso jeitão. Vocês não falaram isso? É o nosso jeitão. Tá bom, Luciano, eu entendi. Mas como é que a gente faz então para fortalecer os nossos hábitos e costumes? Hã? Como é que a gente faz para fortalecer nossos hábitos e costumes? Pois é, eu trouxe aqui para vocês uma ideia, né? Que existe. Esse é um conceito, inclusive, que eu carrego comigo, é uma crença, tá? Que é o seguinte: a gente precisa fortalecer esses 4 grandes pilares aqui. Né? A cultura de segurança está baseada nesses 4 grandes pilares. E não importa se você é da Petrobras, se você é da Baru, se você é da Oceânica, se você é da Bravante, se você é da Wilson Souza, não importa qual é a empresa, isso aqui está baseado na cultura de segurança da sua empresa. Isso aqui serve para o Mercado Livre, para a Dupont, para a Petrobras, qualquer empresa do mundo, a cultura de segurança está baseada nesses 4 grandes pilares aqui. Qual que é o primeiro pilar? Liderança. A liderança é chave, gente. A liderança precisa entender os seus papéis e responsabilidades, ela precisa saber o conceito de inspirar, de influenciar, de ser exemplo. Então a liderança, cara, ela é chave nesse processo, certo? De cultura de segurança. Tem um segundo ponto que é comportamento. O que é comportamento? É fazer as pessoas fazerem o que elas falam, que elas fazem. Cara, eu tenho 20 anos como profissional de segurança. Eu confesso para vocês, eu nunca encontrei uma pessoa que falasse que não tá nem aí para segurança. Na minha carreira, eu nunca escutei. Eu nunca fui numa empresa e alguém olhou para mim e falou assim: não tô nem aí para segurança, eu quero que todo mundo morra. Alguém já viu alguma situação dessa? Não tem. Só que as pessoas falam bonito sobre segurança. Segurança é um valor, segurança é inegociável, a vida em primeiro lugar, é tudo assim, é tudo bonito. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim, cara. Então, comportamento é fazer as pessoas fazerem o que elas falam que elas fazem, certo? Tem um terceiro aqui que são os símbolos. O que são os símbolos? A gente está falando de cultura aqui, tá? O que são os símbolos? Símbolos são aquelas comunicações não ditas. Olha o que eu acabei de falar. Comunicações não ditas. É a comunicação que a gente não fala. Olha aqui tem alguns exemplos aqui, né? Eu trabalhei até recentemente, bem pouco tempo atrás, no Mercado Livre. O Mercado Livre aqui em São Paulo, não sei se vocês alguém já teve a oportunidade de conhecer. O Mercado Livre tem um escritório maravilhoso chamado Melicidade. Se alguém tiver curiosidade, depois entra no vai lá, Melicidade. Cara, é surreal o escritório do Mercado Livre. Surreal. É mais top do que Google, do que Facebook. É disruptivo o negócio. 1.100 postos de trabalho, fica aqui em Osasco, próximo de onde eu estou. E por que eu estou falando isso de vocês? Porque lá fica toda a liderança do Mercado Livre Brasil, fica nesse escritório chamado Melicidade, né? E lá fica o CEO, fica os VPs, fica a diretoria, todo mundo tá lá. E assim, uma coisa curiosa sobre o escritório, né? Apesar de ser disruptivo, etc., não existe sala de absolutamente ninguém. Não existe. O CEO não tem sala, o diretor não tem sala, os VPs não tem sala. Só tem o quê? Mesões, onde o CEO senta junto com o jovem aprendiz, que senta junto com o coordenador, que senta junto com o gerente. É todo mundo junto. Daí você vai virar para mim e falar assim: ué, mas Luciano, o senhor não tem uns assuntos importantes para falar, tal, algumas coisas importantes para tratar? Tem, por isso que tem um monte de sala de reunião. Ele entra na sala de reunião e fica trancado lá dentro. Quando acaba a reunião dele, ele sai e senta junto com todo mundo. Por que eu estou falando isso com vocês? Comunicação não dita. É que mensagem que a gente está mandando para a empresa? O Mercado Livre, quando ele faz isso, a mensagem que ele quer mandar é: poxa, somos todos iguais, estamos todo mundo junto aqui, estamos correndo junto nesse mesmo barco, né? Não existe tanta hierarquia, é comunicação fácil. Esta é a comunicação que o Mercado Livre está tentando passar quando ele faz isso. Layout do estacionamento. Se eu fosse visitar a sua empresa hoje, como é que é o estacionamento da sua empresa? É um estacionamento bem organizado? Tem caminhos seguros? Os carros são todos parados de ré? É bem sinalizado? Quando eu chego num lugar onde eu vejo isso, na minha cabeça, que sou visitante, eu já falo assim: pô, essa é uma empresa que se preocupa com segurança. Tá vendo? É aquela comunicação não dita. Olha só que interessante. Quer ver uma outra coisa aqui que está dentro de símbolos, né? Eu imagino que todo mundo faça CIPAT aqui, certo? Escreve aqui para mim no chat. Vocês fazem CIPAT todos os anos? Eu imagino que sim. Pelo tamanho das empresas que a gente está aqui, né? Temos 52 pessoas conectadas. Pelo tamanho das suas empresas, todo mundo aqui faz CIPAT. A Marcela falou que sim, faz CIPAT. Muito bem, imagina aí a sua CIPAT. Como é que é a presença da alta liderança na CIPAT que vocês fazem todos os anos?
Pensa aí, como é que é a presença da sua alta liderança da empresa na CIPAT? Ela é efetiva do começo ao fim? Ou a alta liderança, no máximo, passa e faz uma abertura? Com a melhor das boas intenções. Eles vão lá e falam assim, galera, obrigado por vocês estarem aqui, olha, eu fiz questão de estar aqui hoje para vocês, para falar na abertura da CIPAT, para trazer essa mensagem para vocês, porque segurança é um valor inegociável, etc, né? Olha só, o pessoal aqui preparou um cronograma de palestra, de eventos, de ações aqui para a gente, maravilhoso. Olha só, eu não vou poder ficar aqui, não vou poder acompanhar com vocês, porque eu tenho uma outra reunião lá, super importante com o cliente, lá com o pessoal, mas olha só, fiquem aí, viu? Vocês fiquem aí e tal, não sei o quê. E aí ele com a melhor das, olha só, com a melhor das boas intenções, ele faz a abertura, mas ele vai embora. Pergunto para vocês, que mensagem que o operador lá na ponta, quando ele escuta isso, ele está recebendo? Escreve aqui no chat para mim. Que mensagem que o operador, e de novo, o líder não fez por mal, ele fez, cara, com a melhor das boas intenções, de trazer ali o valor da empresa, etc, tal. Mas que mensagem que o operador está recebendo lá na ponta? Você que vai me falar, eu não vou falar para você qual que é a mensagem, você vai escrever aqui para mim. E o último é a parte de sistemas. O que são os sistemas, gente? Sistemas é aquilo que vocês cuidam, é a parte de regra, processo, procedimentos, indicadores, números, gráficos, governança, gestão de riscos, né? Análise de risco, toda essa parte mais hard da segurança, está dentro de sistemas. É aquilo que você escolhe. Isso aqui é o que sustenta a cultura de segurança de qualquer empresa. Ou seja, se a gente quiser fortalecer a cultura de segurança das nossas empresas marítimas, a gente tem que passar por esses 4 pilares. Você não tem como fugir disso. Você vai passar por esses 4 grandes pilares aqui. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Esses são os 4 grandes pilares que sustentam a cultura de segurança, seja do Mercado Livre, da Dupont, da Petrobras, de vocês que estão aqui, de quem for. Está baseado nesses 4 grandes pilares aqui. A Adriana falou, faz sentido que o Raro falou, totalmente. Pois é, cara, é isso. E olha só, lembra que a gente tá falando? Cultura são hábitos e costumes de um grupo de pessoas, um grupo. E a gente faz parte desse grupo, tá? A gente aqui, nós, os operadores, o pessoal da operação, a liderança, a gente faz parte desse grupo. E, inclusive, a gente, nós aqui, nós somos em 52 pessoas, nós fazemos parte desse grupo. Ou seja, nós compomos a cultura da empresa, certo? E aí, quer ver como é interessante? Porque, normalmente, quando a gente pensa em cultura, né, a gente pensa nos outros. Ah, é os outros, é a nossa operação, é a nossa liderança, mas é a gente. A gente está dentro da cultura. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é uma provocação, tá? Escreve para mim no chat, por favor. Quem já dirigiu cansado aqui? Escreve no chat. Por favor. Escreve no chat. Quero ver aqui. Quem já dirigiu cansado? Escreve no chat. Estou lendo tudo que vocês estão escrevendo aqui. Olha lá, a Aline falou, eu já. Eu também. Tá? O Roger escreveu também. Eu também. Todos. A Simone falou todos? Não, mas escreve você. Escreve assim, eu já. Eu já. O Igor falou que já. O Rala Igor, né? Quem já dirigiu cansado aqui? Simone também falou que já. Angélica já, né? Olha só. Cara, eu tenho certeza. Olha lá, o Matos, a Cristina, né? Muito bem. Quem mais aqui? O José Vitor já. Pois é, olha só, todos nós já dirigimos cansados, sabe? E aí eu pergunto para você, por que você fez isso? Responde aí para mim, por que você fez isso? Dirigir cansado é super inseguro, a gente sabe. E a gente sabe, você sabe, que inclusive você podia perder sua vida ou tirar a vida de alguém fazendo isso. Você concorda comigo ou não? Quantos casos a gente já ouviu de pessoas que dormem, por exemplo, dirigindo e saem capotando o carro, matando gente? Perdendo a própria vida. Fala para mim, você sabe que é inseguro fazer isso, certo? Muito bem. Agora eu pergunto para você então, se você tem clareza que é inseguro, porque eu duvido que alguém vai chegar e falar assim, não, eu não sabia que dirigir cansado é inseguro. Tenho certeza que todo mundo sabe aqui que é inseguro. Responde para mim aqui no chat, por que você fez isso então? O Carlos escreveu aqui, ó, necessidade de chegar num lugar. Perfeito, Carlos, necessidade. Que mais? Angélica também, necessidade. Hã? A Luciane brincou aqui, falando que tá na menopausa, então tá sempre cansada. Pois é, olha lá, reposição hormonal, Luciane, é isso aí, muito bem. Olha lá, Cristina, compromisso, tinha necessidade, então todo mundo tá indo pro lado da necessidade, certo? Mas por que você não tinha medo de fazer isso? Ou por que você não tem medo de fazer isso? Responde para mim, por que você não tem medo de fazer isso? Por que você não tem medo de fazer isso? A pessoa que tem medo, ela não faz. A pessoa que tem medo de altura, ela não chega num lugar alto. Concorda comigo ou não? A pessoa que tem medo, ela não faz. A pessoa que tem medo de altura, ela não vai num lugar alto. Se você dirige cansado, é porque você não tem medo de fazer isso. Agora eu pergunto pra você, por que você não tem medo de fazer isso? E eu tô falando de você agora, depois a gente vai falar da sua operação. Você, por que você não tem medo de fazer isso? Hã?
Porque acha que não vai dar errado, é verdade. O Roger falou autoconfiança, é verdade. O que mais? Por que você não tem medo? Angélica falou autoconfiança, e é verdade, vocês estão certos, autoconfiança. Então eu vou pegar, já que dois aqui falaram de autoconfiança, pergunto para vocês, de onde vem a nossa autoconfiança? De onde nasce a nossa autoconfiança? Escreve aqui para mim. Por que você fica confiante? O Igor falou da impunidade, é verdade, mas vamos focar aqui na autoconfiança, já que vocês falaram isso. Por que você fica confiante? De onde nasce a nossa autoconfiança, gente? Porque a gente acha que nunca vai acontecer? É verdade. Mas de onde nasce a nossa autoconfiança? Escreve aí para mim. Porque isso aqui é chave, tá? Tem um conceito que é ouro aqui na segurança, e que ninguém fala disso aqui. É ouro. Escreve aqui para mim. De onde nasce a nossa autoconfiança? Porque depois a gente vai transportar isso que a gente está falando para operação, tá? Primeiro a gente olha para a gente, para depois olhar para a operação. De onde nasce a nossa autoconfiança? Escreve aí. Experiência? Como assim, Angélica? Como assim, experiência? Hã? Como assim? É, da nossa habilidade. É verdade, Fábio. Da nossa habilidade, faz sentido, né? A Angélica também falou da experiência. A Sara falou do costume de realizar algo. Dirijo há anos. Ou seja, das nossas experiências passadas. Então, guarda uma coisa aqui, olha só. Porque agora vocês chegaram num ponto que é muito importante, cara, quando a gente fala de segurança operacional. Tá? Guarda isso que eu vou falar aqui. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Ou seja, se eu já fiz aquilo várias vezes e nunca aconteceu nada, eu começo a o quê? A perder o medo, a ficar confiante. Só que daí eu começo a achar que não tem risco. Guarda isso, guarda isso. As nossas experiências passadas, tá com papel e caneta? As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Anota, anota, anota. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco, Ender. E para um lado e para o outro, tá? Se você já fez alguma coisa, sempre deu certo, nunca deu errado, você começa a ficar confiante e perder o medo e achar que não tem risco. Agora, se você foi fazer alguma coisa e logo de cara deu ruim, você se machucou, você guarda como aquilo sendo perigoso. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui, gente, o que eu estou falando para vocês é que cada um de nós percebe o risco de um jeito. Porque cada um de nós teve diferentes experiências passadas na vida. É ou não é? É ou não é? Faz sentido isso que eu estou falando? Olha só, as nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Por suposto, né? Então, o que eu posso afirmar cada um de nós então enxerga o risco de um jeito, baseado nas nossas experiências passadas. Porque eu vivi coisas na minha vida que provavelmente você não viveu. A Juliana viveu coisas na vida dela que provavelmente a Cristina nunca passou na cabeça dela. Agora, a Simone já fez coisas que provavelmente a Angélica, cara, não. Né? E assim vai, e o Wendel também. E aí, olha só, cada um de nós enxerga o risco de um jeito. Nós temos 53 pessoas aqui conectadas. Eu estou afirmando para vocês, cada um de nós enxerga o risco de um jeito, baseado nas nossas experiências passadas. E aí, transporta isso para dentro da sua operação agora. Cada uma das pessoas dentro da sua operação enxerga o risco de um jeito. Baseado no que viveu, das nossas experiências passadas. Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Poxa, quantas decisões a gente toma todos os dias? Para pensar. Porque tudo que a gente faz é uma decisão, é ou não é? Porque, vamos ver se você consegue acompanhar. Eu vou cada vez mais fundo agora. Eu preciso de você comigo aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Eu acabei de falar, as nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco, certo? Não foi isso que eu falei? Muito bem, mas consequentemente, ela também influencia as nossas decisões. Para pensar nisso que eu acabei de falar. As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. Se ela influencia a nossa percepção de risco, ela consequentemente está influenciando as nossas decisões. Se eu estou vendo o risco de uma forma, estou vendo o risco de uma outra forma, eu tendo a tomar a decisão de um outro jeito. Faz sentido isso que eu estou falando? As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco. E, consequentemente, ela influencia as nossas decisões. As minhas, as suas, as das pessoas da operação. Faz sentido isso ou não? Escreve para mim só se faz sentido, porque eu estou super aberto aqui a trocar ideias, a pensar aqui diferente. Eu quero que você faça sentido para você isso que eu estou falando. Não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para você. Escreve aí para mim só sim ou não. Tá fazendo sentido ou não? As nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco e, consequentemente, elas também influenciam as nossas decisões. Hein? Faz sentido? Sim, totalmente. Pois é. Agora, se a gente está falando de decisões, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas decisões a gente toma todos os dias na nossa vida? Muitos de vocês já sabem, não vale. Ô, Simone, você não vale, aí não vale, né? Quantas decisões você vai tomar hoje? Para pensar. Quantas decisões você vai tomar hoje?
Cristina, pensa aí, você, da hora que você acordou hoje de manhã até a hora que você vai dormir. Opa, foi para trás aqui. Até a hora que você vai dormir, quantas decisões você vai tomar hoje? Hoje, pensa você, hoje. Pensa você. Hã? Quantas? Se você tivesse que me dar um número. Quer ver? Vou fazer uma provocação para vocês. Meus colegas, estamos aqui, né? A Aline, o Alisson, a Angélica, o Bernardo, o Carlos, a Dayana. Vou pedir uma gentileza para vocês. Entrem, por favor. Peguem o celular, tenho certeza que vocês estão com o celular na mão. Pega o celular, abre o Google, abre o ChatGPT, abre o Claude. Escreve lá, por favor, quantas decisões a gente toma todos os dias. Escreve essa pergunta aqui lá. E aí, coloquem a resposta aqui, por gentileza. Quem achar primeiro? Ei, Diego, você não vale também não, hein, Diego? Ó, pô, cara, pelo amor de Deus, hein? Não vai dar spoiler aí. Quantas decisões? Escreve aí no chat, cara. Escreve aqui no chat. Quantas decisões a gente toma todos os dias? Hã? Quantas? Cara, brincadeira, hein, Roger? Brincadeira, cara. É surreal isso. Eu tenho certeza que você encontrou aí também. Você que tá do outro lado, você também encontrou. É ou não é, Aline? Hein? Hein, Roger? Hã? Olha lá. A Cristina falou, hoje eu tomei umas 15. Ô, Cristina, coloca aí no chat GPT pra você ver. Coloca aí no Google que você vai ver quantas decisões a gente toma todos os dias. Cara, Bernardo, olha isso, cara. 35 mil decisões todos os dias. 35 mil decisões. Porque para pra pensar, tudo na nossa vida é uma decisão. Você tá aqui me escutando é uma decisão. Você podia simplesmente virar e falar assim, tá chato demais esse negócio, eu vou embora. Você tá tomando uma decisão de estar aqui nesse momento me escutando. Certo? A partir do momento que você abriu hoje o olho na cama, você começou a tomar decisão. A primeira decisão do dia, qual que foi hoje? Sair da cama. Ou dar aquele chorinho de mais 15 minutinhos, não é? Pois é, uma decisão. Desligar o despertador, ficar mais uma enroladinha na cama, mais 5 minutinhos. É uma decisão, cara. Pentear cabelo é uma decisão, escovar dente é uma decisão, tá aqui me escutando é uma decisão, tem entrado hoje na chamada é uma decisão. A gente tá tomando decisões o tempo todo. Ó, quer ver? Eu vou tomar uma decisão aqui, ó. Eu podia ter ficado com a boca seca, mas eu tomei a decisão de quê? De beber um gole d'água. Só que a gente nem percebe. A gente nem percebe isso. Guarda isso que eu vou falar para vocês. Guarda, isso aqui é importante, tá? O Igor falou aqui, ó, 200 delas apenas relacionadas com comida, cara. Putz, olha só, tem um estudo que eu estava lendo outro dia, um artigo que era bem interessante sobre isso, que falou assim, só no trajeto de casa ao trabalho, normalmente, quando você vai para o escritório, só neste trajeto, se você for dirigindo, de 5 a 6 mil decisões você está tomando. Só no trajeto de casa ao trabalho, tá? Porque imagina só, você acelerar é uma decisão. Alguma coisa aconteceu na frente do seu carro que você toma a decisão de acelerar. Frear também é uma decisão, certo? Virar o volante é uma decisão. Você podia ir sempre reto, mas você está tomando a decisão de fazer uma curva. Por quê? Porque a estrada mandou você fazer uma curva. Você está tomando decisão o tempo todo. O problema é que a gente não percebe isso, cara. Guarda isso aqui, ó. O cérebro, ele é muito perfeito, cara. A natureza é muito perfeita, né? E eu não sei se vocês sabem, o cérebro é um órgão que mais gasta energia do corpo. Então, o que a natureza fez? Colocou tudo que a gente já faz com muita frequência no automático, no piloto automático. É ou não é? Piloto automático. A gente tem uma tendência de trabalhar no piloto automático. Eu tô falando eu, vocês e o pessoal da operação. Eu, vocês e a galera que tá lá dentro a bordo. A gente tem uma tendência de trabalhar no piloto automático. Sabe por quê? A natureza fez isso com a gente. Sabiamente, para poupar energia. Quer ver? Lembra aí você, primeira vez que você foi dirigir um carro, quando você entrou, você não estava bem consciente de tudo que você estava fazendo? Você ficava pensando, putz, peraí, eu preciso acelerar, preciso pisar no freio, preciso trocar aqui a marcha. É ou não é? Você ficava olhando para os pedal, você falava, putz, não vai dar, eu tenho que acelerar e tenho que tirar o pé ao mesmo tempo. Não é, não tem como fazer isso. É assim ou não é? A perna tremia, cara, a gente suava frio. É ou não é? Hoje em dia, você nem para pensar se você está pisando na embreagem, se você está engatando a marcha ou não, ou se você está pisando no acelerador. Você simplesmente faz. Ou seja, algo que você faz pela primeira vez, você está bem consciente. Algo que você faz repetidas vezes, você entra no piloto automático para poupar energia. E isso é a natureza humana, cara. Exatamente. Olha o que a Luciana escreveu aqui, ó. Se a gente não está no piloto automático, a gente entra em curto, a gente funde a nossa cabeça. É ou não é? Guarda isso aqui, ó. Escreve. Papel e caneta. 95% das nossas decisões são subconscientes. Ou seja, a gente não tem percepção. 95% das nossas decisões, escreve aí. 95% das nossas decisões são subconscientes. A gente nem percebe.
95%. Ou seja, a gente está no piloto automático o tempo todo, cara. E eu pergunto para você, quanto de piloto automático não tem no seu dia a dia? Quanto de piloto automático não tem nas tarefas que você faz? Agora transporta isso para bordo. Vamos olhar um convés de uma embarcação, por exemplo. Quanto de piloto automático não tem no dia a dia de uma embarcação? Responde para mim, vocês aí, que são os mestres da navegação, responde para mim, quanto de piloto automático não tem no dia a dia da operação, no convés de uma embarcação, de rotinas, de práticas que as pessoas estão fazendo lá há anos? Quanto de piloto automático? Sabe qual que é o problema disso? O problema é que a maior parte. Ó, guarda isso. Guarda isso. Daiana até abriu a câmera aqui, hein, Daiana? Hã? É, cara, isso aí. Olha só. É quanto de piloto automático não tem no dia a dia das nossas operações? Para pensar. Né? Pergunto para você que está me escutando agora. Você, quanto de histórias de piloto automático você não tem para me contar? Você que está me escutando. Quem aqui já não foi no shopping center comprar alguma coisa, por exemplo, e quando saiu com quando saiu com as sacolas na mão, ficou rodando que nem a barata tonta no estacionamento porque não lembrava de parar o carro? Já aconteceu ou não? De manhã cedo você vai tomar um comprimido, daí você coloca o comprimido do lado do café, toma o comprimido, toma o café por cima, passa uns minutos, daí você começa a perguntar: gente, alguém viu se eu tomei o remédio ou não é? É assim ou não é? Fala pra mim se é assim ou não é. Aí você chega no lugar, você fala: cara, mas peraí, já cheguei, mas nem percebi, cara, já passei aquele lugar. É assim ou não é, gente? Quantas histórias de piloto. Ó, vou falar uma coisa pra vocês: a maior parte dos acidentes tem relação direta com o piloto automático. Guarda isso, a gente tem uma tendência de trabalhar no piloto automático. Então, só que tem uma coisa pior ainda, tá? Porque eu falei que 95% das nossas decisões são subconscientes, a gente não percebe. Tá bom, mas e as 5%? Não, Luciano, mas então tem 5% aí que são conscientes. Tem 5% delas que eu tô bem consciente, eu tô sabendo o que eu tô fazendo. Ah, não, eu faço um checklist, etc, tal. Pois é. Só que aí, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Falar uma coisa para vocês. Às vezes, de maneira consciente, a gente se coloca em risco. Porque do jeito que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que você que está me escutando, temos 55 pessoas, eu tenho certeza que vocês estão me escutando aqui falando assim: ah, olha o Luciano, lá vem ele com aquela história de piloto automático de novo. Eu tenho certeza que você está falando isso. Lá vem ele com aquela história de piloto automático de novo. Até parece que todos os acidentes que acontecem, as pessoas estão no piloto automático. E não é verdade mesmo, não é verdade. Eu só estou falando que o piloto automático é um componente importante. Só que eu estou falando para vocês que tem muitos momentos que a gente está consciente do que a gente está fazendo. Consciente. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Mas mesmo assim eu opto por correr o risco. Eu falo assim: não, peraí, rapidinho aqui. Imagina o seguinte, ó, outro dia eu fui fazer uma palestra aí no Rio, para um de vocês, inclusive. Fui fazer uma palestra aí no Rio, desço no aeroporto de Santos Dumont, entro no táxi, viro pro taxista e falo assim: amigo, toca ali pra Rua Chile, por favor. Olha para mim aqui. Vocês estão todos me olhando aqui? Olha para mim aqui. É importante você me olhar agora. O motorista do táxi fez assim, ó. Pois não, chefia, é para já. Ele pega o cinto de segurança, passa pelas costas, afivela e senta em cima. Vou fazer de novo. Eu entrei no táxi, virei pro motorista e falei assim: amigo, toca pro centro do Rio, por gentileza. Rua Chile ali. Passou a mão aqui, ó. Engatou o cinto por trás das costas e sentou em cima. E eu tava sentado no banco de trás, eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: ué, mas e o cinto, né? Eu virei para ele e falei: amigo, mas e o cinto? O que vocês acham que ele me respondeu? O que vocês acham? Escreve aí no chat, porque essa é interessante. O que vocês acham que ele me respondeu na hora que eu perguntei: amigo, mas e o cinto de segurança? O que vocês acham que veio dele? Hã? O que vocês acham que ele escreveu aqui? Cara, é bem coisa de carioca isso, né? Ele virou para mim e falou assim: fica tranquilo, chefia. Tá tranquilo, Roger, né? Não, ele virou para mim, Joyce, falou assim: ó, fica tranquilo, chefia, que essa hora não tem fiscalização aqui no Rio. Ou seja, você vê onde estava o foco dele? Na fiscalização. Aí eu comecei a olhar aquilo e eu falei: cara, mas por que a gente faz essas coisas, né? Por que será que a gente toma essas decisões? Porque você concorda comigo? Eu estava falando das decisões, né? Você concorda comigo que passar um cinto de segurança pelas costas é uma decisão? Sim ou não? Escreve aqui no chat para mim. Você concorda que passar um cinto pelas costas é uma decisão e é uma decisão consciente? O cara tá bem consciente do que ele tá fazendo? Sim ou não? Ele não tá no piloto automático. Então eu tô mudando a conversa aqui. Até agora eu tava falando de piloto automático com vocês. Agora eu tô mudando a conversa. Agora eu tô falando assim, cara, ele não estava no piloto automático, ele estava consciente, certo? E ele tomou uma decisão consciente de passar o cinto pelas costas e afivelar pelas costas e sentar em cima. E aí a pergunta para vocês é: por que a gente faz essas coisas? Eu tava dentro daquele carro e eu falo para vocês, cara, tem um livro aqui, eu não sei se já ouviram falar desse livro. Já ouviram falar do Rápido e Devagar? Quem já leu Rápido e Devagar, escreve aqui no chat.
Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar é um livro que você precisa ler. Você precisa ler. É a minha indicação para vocês hoje. O Poder do Hábito é excelente, eu imagino que muitos de vocês já tenham lido, mas o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é um livro sensacional. Ele fala exatamente isso que eu estou comentando aqui com vocês. Ele fala exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Que existem dois sistemas. O Roger falou que já leu O Poder do Hábito. O Rápido e Devagar, e que também é sensacional, né, Roger? O Rápido e Devagar, ele fala que tem dois sistemas, Sistema 1 e Sistema 2. O que é o Sistema 1? São aquelas decisões intuitivas, instintivas, que são tomadas de maneira rápida, sem pensar, no piloto automático. Esse é o Sistema 1 que ele fala. É o Sistema 1. A gente vai muito mais baseados nos nossos instintos e nas nossas experiências passadas. Olha o que ele fala nesse livro. Ele fala o seguinte: ambientes complexos, de alta complexidade, com muita pressão, as pessoas tendem a trabalhar no Sistema 1. Sistema 1 são decisões rápidas, intuitivas, instintivas, sem pensar. Ou seja, piloto automático puro. E o que ele convida no livro é que a gente precisa trabalhar no Sistema 2. O que é o Sistema 2? São aquelas decisões conscientes, são as decisões pensadas, onde a gente faz um diagnóstico, a gente avalia as consequências. Esse é o Sistema 2 que ele fala. Por isso que esse livro é muito interessante, cara. Você precisa ler esse livro. Minha recomendação de leitura para vocês. Tira uma fotinha desse slide aqui, tira uma fotinha e leva com você. É neurociência pura isso. Isso que eu tô falando tudo com vocês aqui é neurociência, né? É neurociência aplicada. Isso que eu tô falando para vocês é neurociência aplicada, né? Neurociência aplicada. Esse livro é sobre isso. É sobre o Sistema 1 e Sistema 2. O que ele convida a nós? Que a gente precisa sair desse piloto automático e tomar decisões mais conscientes. Agora, tá bom, Luciano, mas tem decisões que a gente tá bem consciente, como o motorista do táxi que você falou. Pois é, então, ele tomou uma decisão consciente. E aí a pergunta que fica é, por quê? Por quê? Porque tem um negócio chamado fatores humanos, gente. Aí é que tá, porque você, olha só, fica parecendo que é só piloto automático. Não é só piloto automático. Piloto automático é uma parte do problema. Uma parte, e não é das maiores, é pequena. Tem uma outra parte. 95% delas estão no piloto automático. Tá bom, mas 5% consciente. Pois é, as que a gente está consciente tem um negócio chamado fatores humanos que embaralha ainda mais a conversa. Pergunto para vocês, por que muitas vezes, de maneira consciente, a gente se coloca em risco? Pergunto para vocês, escreve aí para mim. Por que de maneira consciente, e eu não estou falando dos operadores, estou falando da gente. Sabe por quê? Porque a gente na área de segurança, a gente tem a mania sempre de olhar para os outros. É sempre olhando para o operador, é sempre olhando para o marinheiro lá no convés, é sempre olhando... Mas, cara, de verdade, eles são reflexos do comportamento, do humano, certo? A gente é a mesma coisa. Por que a gente não olha para a gente antes de olhar para eles? Como é que a gente funciona? Como é que nós, seres humanos, eu e você, como é que a gente funciona? Depois a gente olha para eles, certo? A gente vai olhar para eles. Mas como é que a gente funciona? Por que muitas vezes a gente toma decisões conscientes, mas a gente se coloca em risco? De maneira consciente, como o motorista do táxi. Por que a gente faz isso? Escreve aí para mim no chat. Outro dia eu vou falar para vocês, eu estou andando no centro de São Paulo. Já ouviram falar da Praça da Sé? Já ouviram falar da Praça da Sé? Praça da Sé é bem centrão de São Paulo. Bem centrão, né? Centrão de São Paulo. Lá tem muito ambulante, gente na rua vendendo coisa, né? Aquela bagunça gostosa que a gente conhece. Aí, o que acontece? Como eu tô andando na Praça da Sé, começo a escutar assim, ó, fivela de cinto de segurança R$10, fivela de cinto de segurança R$10, só hoje, compra 2, paga 15. Eu olhei e falei, não é possível. Não é possível. Pensa comigo, que raro. Cara, pensa comigo, eu tava andando na Praça da Sé, Igor, Dayana, eu tava andando na Praça da Sé, Joyce, aí eu começo a escutar, fivela de cinto de segurança R$10. Eu falei, não é possível. O que esse cara tá vendendo? Quando eu chego perto da barraquinha do homem, gente, sem sacanagem, olha o que o cara tava vendendo aqui na barraca deles. Eu comprei só para trazer comigo para mostrar nas palestras que eu faço, nos treinamentos. Mas dá uma olhada, vocês estão vendo aí? Dá para ver ou não? Dá para ver? É que eu não tô nem me vendo mais, eu não sei nem onde eu tô aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui onde eu tô. Vocês estão me vendo ou não? Escreve aí no chat, sim ou não? Porque eu já não tô mais nem me vendo. Dá para ver aqui? Olha o que o cara tá vendendo aqui, cara. Não, sem sacanagem. Olha o que o cara tá vendendo no meio da rua. Vocês concordam que se tem uma pessoa no centro de São Paulo vendendo isso daqui é porque tem gente que compra? É ou não é? Tem gente que compra. E aí a pergunta que fica é por que nós, seres humanos, eu e vocês e as pessoas, a gente faz essas coisas? Porque você concorda que uma pessoa que compra um negócio desse, ele tá bem consciente do que ele tá fazendo? É uma decisão consciente. Não é piloto automático aqui, não. O cara tá consciente, ele compra um negócio desse consciente, coloca lá, ele sabe que ele tá burlando o sistema. Aí eu pergunto pra vocês, por que de maneira consciente a gente se coloca em risco, cara? Guarda isso, guarda. Sabe por quê?
Sabe por quê? Por quê? Uma decisão intencional, o Roger está falando. É verdade. Mas olha só, guarda isso. Sabe por que que a gente faz essas coisas? Vocês vão falar assim, porque a gente acha que não vai acontecer nada, por falta de fiscalização. É verdade, tudo isso está certo. Mas tem uma coisa chamada fatores humanos que influencia as nossas decisões. Guarda isso aqui, ó. Fatores humanos são todas as decisões do contexto que influenciam as nossas decisões. Passar o cinto pelas costas, vocês falaram que é uma decisão, certo? Assim como usar uma fivela de cinto de segurança para burlar o sistema também é uma decisão. Assim como seguir uma regra, assim como seguir um procedimento, assim como usar um EPI, assim como se colocar em risco, é uma decisão. Então, mas tem coisas que estão influenciando as nossas decisões. E isso a gente nunca para pensar. Tem coisas que estão influenciando as nossas decisões. Isso é chamado de fatores humanos. Então, de uma maneira super fácil de você guardar. O pessoal hoje pinta fatores humanos, gente, como se fosse um negócio do outro mundo, como se fosse, sabe assim, da estratosfera. Os caras vêm com uns slides que é pintado e bordado de todos os lados, com coisa descendo, que coisa que gruda aqui. Cara, é tão mais fácil, guarda isso aqui, ó. Fatores humanos são todos os fatores do contexto que influenciam as nossas decisões. As decisões de trabalhar, por exemplo, as decisões de seguir uma regra, as decisões de dar o seu melhor, por exemplo, tem coisas que estão influenciando a gente a tomar decisão. Como ser humano que somos. Somos pessoas. Guarda isso, fatores humanos são todos os fatores que influenciam as nossas decisões. E isso é tão verdade que não sou só eu que estou falando, não, tá? É todos os fatores do contexto que influenciam as nossas decisões. Tem um cara que é muito respeitado hoje em dia, e eu também respeito muito, tanto que eu trouxe aqui para vocês, chamado Todd Coughlin. Vocês sabem do que eu tô falando. Todd Coughlin, pai do Hop, certo? Todd Coughlin, olha a frase que ele coloca aqui, ó. Os trabalhadores fazem o que fazem por uma razão, e essa razão faz sentido para eles dado o contexto. Lembra que eu falei? Fatores humanos são todos os fatores do contexto que influenciam as nossas decisões. Tem coisas que estão influenciando as nossas decisões. Tem coisas que estão influenciando as nossas decisões. Ninguém toma uma decisão querendo errar. Ninguém. Falo para vocês, ninguém. Não existe uma pessoa falando assim, eu vou tomar essa decisão aqui porque vai dar errado. Né? Não, cara. As pessoas tomam decisões achando que vai dar certo. Só que tem coisas em volta da gente que estão influenciando as nossas decisões. Agora vai começar a fazer cada vez mais sentido para vocês. Vocês vão começar a conectar cada vez mais o que eu estou falando aqui para vocês. Esses fatores, lembra que eu estou falando dos fatores humanos, né? Que são os fatores do contexto que influenciam as nossas decisões, eles podem ser internos ou externos. Ou seja, fatores internos, as minhas crenças, eu, indivíduo, Luciano, tenho crenças, tenho personalidade, tenho as minhas experiências de vida. Lembra que a gente falou, as nossas experiências passadas influenciam a nossa percepção de risco? Eu tenho valores, eu tenho motivações, que são minhas, Luciano. Isso influencia as minhas decisões, certo? Que são os fatores individuais. A Petrobras, e o pessoal da Petrobras está aqui, né? E vocês sabem disso? A Petrobras classifica em 4 grandes fatores: individual, organizacional, tecnológico e ambiental, certo? Isso daqui que a Petrobras fez nada mais é do que uma forma de organizar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, os fatores internos, individual, são os fatores que a Petrobras chama de fatores individuais, certo? Existem os fatores organizacionais também, que são os fatores externos. Os fatores tecnológicos são fatores externos. Os fatores ambientais são fatores externos. Está aqui, ó, organização, cultura, ambiente, normas sociais, tecnologias, educação. Então, tem coisas internas nossas que influenciam as nossas decisões e tem coisas externas também que influenciam as nossas decisões. Por isso que a Petrobras classifica em 4 grandes grupos, né? Individuais, organizacionais, tecnológicos e ambientais. Mas existem vários outros. É que foi um jeito mais fácil de simplificar isso. E eles interagem entre si. Eu estou explicando a mesma coisa aqui de uma maneira mais fácil para você entender. Só isso. É a mesma coisa, né? Em vez de eu vir com um conceito, mostrando tal, um monte de coisa aqui. Não, cara, é um jeito mais fácil de você entender o que eu tô falando, né? Existem fatores que influenciam as nossas decisões, a forma como a gente toma decisões. E, inclusive, isso é tão verdade que eu vou convidar vocês para a gente fazer um estudo de caso. Vocês estão lembrados disso aqui? Tem um acidente grande. Ó, 53 pessoas conectadas aqui. Tem um acidente grande. Vocês vão lembrar que é um acidente grande. Eu trouxe para a gente fazer um estudo de casos juntos aqui. Tem um vídeo aqui de um acidente. Vocês vão lembrar, um acidente aéreo de 10 anos atrás. Qual o grande acidente aéreo que a gente viveu há 10 anos atrás? Escreve aqui no chat. Vamos ver se você lembra. 10 anos. É que você não vai lembrar que fazem 10 anos já. Por isso que você não vai conectar uma coisa com a outra. Faz 10 anos, esse ano fez 10 anos de um grande acidente aéreo. E eu trouxe aqui para a gente fazer um estudo de caso. Escreve aqui. Qual foi o grande acidente aéreo que a gente viveu, eu e vocês, há 10 anos atrás? Cara,
Jonathan, é isso aí, Igor. Olha só, 10 anos atrás, 2016, foi Chapecoense, cara, a Chape. Então eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou passar um vídeo para vocês e você só tem uma missão aí do outro lado. Eu quero fazer isso bem interativo, pra gente fazer juntos um estudo de caso, tá? Você só tem uma missão aí do outro lado. Você vai assistir esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês, e você vai ter que pensar nas decisões que as pessoas tomaram, que de alguma maneira influenciaram o acidente acontecer. Só isso. Eu vou repetir o que você vai fazer. Eu vou passar um vídeo. Neste vídeo, as pessoas foram tomando decisões, certo? É um vídeo de 2 minutos, é super curtinho. 2 minutos. Nesse vídeo eles foram tomando decisões. As pessoas foram tomando decisões, os personagens. Tem o comandante, tem o copiloto, tem a torre de controle. Eles foram tomando decisões, certo? Muito bem. Você vai ter que listar todas as decisões que você julgar que de alguma maneira influenciaram o acidente acontecer. E depois, quando eu pedir, você vai escrever essas decisões aqui no chat para eu ler. Certo? Escreve aí num papel nesse momento, presta atenção. Tem várias decisões, tem mais de 15 decisões nesse vídeo. Você tem uma missão aqui para a gente fazer uma atividade junto, um estudo de caso. Você que vai fazer esse estudo de caso. Olha só, vou pôr o vídeo e você vai ter que escrever quais foram as decisões. Tem mais de 15. Tenta achar o máximo que você puder. Não adianta você achar uma só, não. Tem que achar várias decisões. Perfeito? Tá claro? Todo mundo entendeu? Escreve aqui no chat, sim ou não para mim. Só para eu saber se eu posso avançar, se eu posso ligar o vídeo aqui. Escreve aqui, sim ou não. A Daiane escreveu que sim. Quem mais escreveu que sim? A Joyce escreveu. Vocês vão ter que anotar as decisões que influenciaram o acidente acontecer. O Igor também, a Tainara falou também que sim. Todo mundo claro, certo? Muito bem. Então, ó, vídeo na tela. Não esquece, anota as decisões. Há alguns anos, o mundo do futebol foi abalado pela tragédia envolvendo a equipe da Chapecoense. O avião que transportava o time para a final da Copa Sul-Americana caiu na Colômbia, causando a morte de dezenas de pessoas. Mas o que levou a esse trágico acidente? Vamos contar a história das decisões que envolveram essa tragédia. O avião que transportava a equipe da Chapecoense saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. O plano de voo previa uma parada para reabastecimento em Cobija, na fronteira entre Bolívia e Brasil, porém essa parada nunca aconteceu. A rota escolhida pelo comandante do avião passava por uma região montanhosa e sujeita a condições meteorológicas adversas, o que poderia levar a um maior consumo de combustível. Apesar disso, o piloto decidiu manter a rota de voo, sem buscar informações atualizadas sobre as condições climáticas ou ter uma segunda opção de rota. Com os primeiros sinais de falta de combustível, o copiloto informou que havia um aeroporto próximo, em Letícia, na fronteira entre Colômbia e Peru. No entanto, o comandante decidiu continuar em direção a Medellín, alegando que o aeroporto estava mais perto e que havia uma pista mais longa para pousar. Quando o avião se aproximava de Medellín, começou a enfrentar sérios problemas de falta de combustível. O piloto então tentou declarar um problema elétrico, mas a torre de controle não entendeu a gravidade da situação e deu prioridade para outro avião. O piloto da Chapecoense, então, decidiu não contar a verdade sobre a falta de combustível e tentou pousar o avião sem ajuda do controle de voo. Quando a tripulação percebeu a situação crítica, já era tarde demais. O piloto ficou sem combustível em pleno voo e tentou pousar o avião em uma área próxima ao aeroporto de destino, mas acabou colidindo com uma colina e caindo em um local de difícil acesso. O acidente resultou na morte de 71 pessoas, incluindo jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas que estavam a bordo. Apenas 6 pessoas sobreviveram, entre elas 3 jogadores e 2 membros da tripulação. Infelizmente, a tragédia da Chapecoense é um exemplo doloroso de como decisões erradas podem ter consequências graves e irreversíveis. Fica claro que o acidente foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. Fica o aprendizado de que é fundamental seguir os protocolos e tomar as decisões seguras, mesmo que isso signifique desviar do plano original. Muito bem, gente. E aí, quantas decisões vocês acharam? Escreve aqui no chat para mim. Quantas decisões acharam? As 15 ou não? Escreve aí no chat. Quantas decisões vocês acharam? Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou dar 2 minutos, 1 minuto só, para vocês escreverem pelo menos 3 decisões que vocês acharam aqui no chat.
Escreve aqui 3 decisões. Eu vou pôr a musiquinha baixinho, vou dar 1 minuto só, e você tem uma missão de escrever 3 decisões. Você que vai escrever, não sou eu que vou falar para quais foram as decisões, não. Você escreve aí quais foram as 3 decisões que você acha que influenciaram o acidente acontecer. Quer ver? Vou pôr a música, ó. Se tiver muito alto, abaixa o som. Escreve no chat para mim, por favor. Três decisões no chat. Se o som tiver alto, abaixa. Muito bem, muito bem. Estou olhando aqui as decisões, né? Então vamos ver aqui, vamos ver juntos o que vocês escreveram. Olha só, o Igor escreveu aqui, ó, decidiu ir para Medellín diretamente, decidiu não contar a verdade sobre o combustível, decidiu não reabastecer. É verdade. O Igor escreveu aqui, ó, mudança da parada para o abastecimento, não quis abastecer num outro local, a torre, o piloto tentou pousar numa área próxima, o piloto não quis falar a verdade para a torre, é verdade. Decidiu não abastecer, é verdade. Excesso de confiança, mas pensa nas decisões, ô Roberto, pensa nas decisões, né? Aqui a gente já está fazendo um julgamento. E, ó, não tem culpado. Não tem certo ou errado. A gente está pensando, a gente está fazendo um estudo de caso baseado nas decisões, né? Então, aqui, ó, não reabasteceu, mudou a rota, não desceu para o aeroporto mais próximo, né? Manteve aqui omissão do comandante sobre o combustível, ou seja, não contou a verdade, é verdade, né? O Jonathan escreveu, a Luciane também aqui, ó, não fez a escola, não abastecer, omitiu a real emergência, é verdade. A Cristina falou declaração de emergência real, não falou, né? Alta de combustível, pousar no aeroporto mais próximo, não parou. Olha só, tudo que vocês estão escrevendo aqui é verdade, mas tem um fato que alguém, deixa eu ver se alguém escreveu esse daqui, que um fato que me chama a atenção aqui, né? Que foi, ele decidiu não escutar o colega dele, né? O copiloto. Porque vocês lembram aqui na história? Vocês viram na história? Que o copiloto fala para ele, fala assim, olha, a gente tem um aeroporto aqui no meio do caminho, vamos parar para reabastecer. E ele fala o seguinte, não, vamos seguir, vai dar certo. Ou seja, gente, eu podia ficar aqui, e normalmente isso aqui, né, um estudo de caso que eu faço e leva 1 hora e pouco para a gente fazer, né, onde a gente entra e a gente mergulha em cada uma dessas coisas que vocês escreveram aqui. Mas eu quero destacar, hoje eu vou destacar, para a gente, por conta do horário, eu vou destacar aqui uma, que é a questão do copiloto ter falado para ele, falado, cara, vamos pousar aqui no meio do caminho. Vamos pousar aqui no meio do caminho, vamos reabastecer. E ele simplesmente decidiu não ouvir o copiloto. Não ouvir. Ou seja, a gente está falando de fatores humanos aqui, são todos aqueles fatores que influenciam as nossas decisões. E olha o que eu estou comentando com vocês aqui. Ele, no meio do caminho, o copiloto vira para ele, fala para ele assim, cara, olha só, a gente tem um aeroporto aqui no meio do caminho, a gente está passando por cima de um aeroporto, vamos pousar e vamos reabastecer. E ele tomou a decisão, né? De seguir. Olha o que o Paulo Sérgio falou aqui, ó. Ele não acatou a observação do copiloto. Ele não acatou. Isso é uma decisão. Você concorda comigo que não acatar a decisão do copiloto é uma decisão? É uma decisão. É uma decisão. Ou seja, e aí eu vou pensar essa decisão porque eu quero entrar numa coisa com vocês. Nós, a gente precisa saber ouvir. E quando eu falo nós, é a gente e principalmente a operação e principalmente a liderança. Eu estou falando todos nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta de sinceridade mesmo. Escreve aqui no chat. Vocês acham que a gente sabe ouvir? Hoje em dia, vocês acham que a gente sabe ouvir? Sim ou não? Se eu tivesse que perguntar para você, você é um bom ouvinte? O que você escreve? O que você colocaria aqui no chat para mim? Você acha que a gente hoje sabe ouvir? Sim ou não? A Joyce escreveu que não.
A Simone falou que não, a Marcela falou que não também. Eu acho que eu também acho que, cara, a gente não é muito bom de ouvir, não. Hein? Hoje em dia, não. Né? O Roger tá falando aqui, dizem que é muita coisa. O que que é? Peraí, subiu o negócio voando aqui, que chegou um monte de mensagem. Dizem que é muita busca pela oratória, porém tá faltando escutatória. Exatamente. Cara, deixa eu contar uma coisa pra vocês hoje. Deixa eu contar uma coisa pra vocês hoje, tá? E ó, tô colocando todo mundo nesse barco, tá? Desde a alta liderança, passando pela liderança operacional, entrando na operação, todos nós, agente de segurança, agente. Cara, sabe o que que a gente foi treinado? A gente guarda isso na sua cabeça ou anota, tá? Porque isso aqui que eu vou falar é legal. Olha só, a gente foi treinado para ouvir para responder e não para ouvir para entender. Vê se faz sentido isso que eu acabei de falar. A gente foi treinado desde pequeno para ouvir para responder e não para ouvir para entender. Hoje em dia, cada vez mais, a gente ouve menos. E não é por mal, gente, não é por mal. Quando eu falo da história do piloto automático, fica parecendo que que eu tô chamando as pessoas de responsável. Ah, não, as pessoas que estão no piloto automático são responsáveis. Não tem nada a ver, cara. Pelo contrário. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão cair para trás agora com o que eu vou falar, tá? Qualquer um de nós aqui, nós estamos em 50 pessoas. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, durante uma semana, a gente quer saber a mesma de informação e estímulo que uma pessoa. Oi? Vou repetir. Qualquer um de nós, aqui, a gente durante uma semana recebe a mesma carga de informação e estímulo que uma pessoa receberia durante toda a vida em 1930. A gente não foi feito para isso. Nós estamos vivendo um fenômeno social. A gente está vivendo um fenômeno social. Uma coisa que, cara, não era para estar acontecendo. Nosso cérebro não foi feito para isso. Se você, pergunto para você, se você abrir o seu WhatsApp agora, quantos grupos de WhatsApp tem aí dentro? Escreve no chat aqui para mim. Quantos grupos de WhatsApp tem dentro do seu WhatsApp? Fala para mim, quantos grupos tem? E cada um com tema diferente, é ou não é? Cada um com BO diferente. Se você abrir agora, olha só, Adriana, Angélica, se você abrir agora o seu e-mail, fala para mim quantos e-mails não lidos tem aí dentro. Hein, Roger, quantos e-mails não lidos tem aí dentro? Jaqueline, quantas? Aí você chega em casa, tem escola do filho, tem conta para pagar, não sei o quê, tem o carro que tá enguiçando, que não sei o quê, que tá tem a escola do filho. Cara, a quantidade de assunto, aí você abre o Instagram, parece o Luciano lá falando coisa, daí você, cara, surreal. A quantidade de informação e estímulo que a gente recebe todos os dias é surreal. Ou seja, sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente está tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo. São vários pratinhos. É o pratinho do trabalho, é o pratinho da segurança, é o pratinho de não sei o quê, é o pratinho disso, é o pratinho do pai, é o pratinho da mãe. A gente tenta lidar com tudo, cara. Só que aí, o que acontece? A gente não tem mais tempo e a gente vai embora no piloto automático, atropelando tudo. Agora, por que eu tô falando disso de vocês? Você deve estar assim, cara, mas Luciano, tá bom, eu tô entendendo o que você tá falando, mas pra onde você tá indo, cara? O que eu tô indo pra vocês é que cada vez a gente tá escutando menos as pessoas. Hoje em dia, você recebe um áudio com mais de 1 minuto e 30, você já fala que é o quê? Escreve aqui no chat. Se você receber um áudio hoje com mais de 1 minuto e 30, você já fala que é o quê? Você já coloca a mão na cabeça e já faz o quê? O que você já fala que é? É assim ou não é? Vocês estão vendo que a gente não tem 1 minuto e 30 a mais para escutar as pessoas? E a gente escuta em que velocidade? Hein? Em que velocidade que a gente vai escutar esse áudio de 1 minuto e 30? Cara, a Lorena ainda é boazinha, que escuta no 1,5, né? Todo mundo escuta no 2, cara. Porra, essa é... Você tá vendo que a gente não escuta mais as pessoas? Pergunto pra vocês, Aline, Roger, meus amigos aqui, todo mundo, né? O Diego, o pessoal aí. Cara, pergunto pra vocês, quem aqui de vocês já se pegou pensando na resposta que ia dar enquanto uma pessoa tava conversando com você? Olha o que a Luciana escreveu aqui. Responde para mim com sinceridade. Quem aqui de vocês já se pegou pensando na resposta que ia dar para uma pessoa enquanto a pessoa estava falando com você? Deixa eu só dar uma dica para você. Guarda isso, tá? Guarda isso. Guarda o que eu estou falando aqui para você. Todas as vezes que você se pegar pensando na resposta que você vai dar enquanto a pessoa está falando com você, tenha certeza, você não está escutando nada do que a pessoa está falando. Nada. Você já virou uma porta. A pessoa está falando com a parede. Simples assim. E a gente não faz por mal, tá? A gente não faz por mal. A gente só tá tentando lidar com tudo, cara. E os operadores é a mesma coisa. E a liderança é a mesma coisa. E o piloto da Chapecoense é a mesma coisa. A gente tá lidando com tudo ao mesmo tempo. Só que aí, cada vez mais a gente não ouve. Agora, pergunto pra vocês aqui, né? Pergunto pra vocês. Quem aqui já teve o dissabor de trabalhar com uma pessoa que não ouvia o que os outros falavam? Escreve no chat aqui pra mim. Quem aqui já teve o dissabor de trabalhar com uma pessoa que não ouvia o que os outros falavam? Eu levanto a mãozinha aqui. Quem aqui já teve
já teve o dissabor de trabalhar com uma pessoa que não ouviu o que os outros falavam. Pois é, eu levanto também aqui, eu tô junto com você. Eu posso escrever aqui? Posso, né? Eu vou escrever eu aqui também. Peraí, ó. Olha lá, eu. Pois é, tamo junto. Pergunto para vocês, qual que é a nossa reação quando a gente trabalha com uma pessoa que não ouve o que os outros falam? Qual que é a nossa reação? A nossa reação. O que que a gente faz quando a gente trabalha com uma pessoa que não ouve o que os outros falam? Qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa tendência? Escreve aqui. É isso, Sara. E aí, ó, essa frase aqui, gente, essa frase aqui, ó, é uma porrada na nossa cara. Tira a foto disso aqui, cara, faz uma faixa disso aqui, coloca na frente da empresa, por favor. Por favor, faz isso por meu pedido. Se alguém perguntar quem foi que mandou, fala que foi o Luciano. Ó, olha essa frase, cara. A pessoa que não ouve, em algum momento vai estar cercado por pessoas que não falam. E eu vou mudar, tá? Me permita. Me permita fazer uma mudança rápida só? Guarda isso aqui. Eu vou fazer eu vou pedir licença poética aqui só para fazer uma alteração na frase, tá? Guarda isso. O líder que não ouve, em algum momento vai estar cercado por uma operação que não fala. Ó. Psh, psh, psh. Cara, isso dói. Isso dói. Isso dói para nós. O líder que não ouve, em algum momento vai estar cercado por uma operação que não fala. Sabe o que que é isso que eu tô falando pra vocês? A gente precisa começar a ouvir mais as pessoas, cara. A gente precisa estar mais aberto pra ouvir o que tá acontecendo. Sabe o que acontece? Quando você não ouve, as pessoas param de falar. E quando elas param de falar, acontece um negócio chamado silêncio organizacional. Silêncio organizacional. Não sei se já ouviram falar isso, já leram isso sobre algum lugar. Se não ouviram, eu tô falando pra vocês. Silêncio organizacional. Sabe o que é silêncio organizacional? Quando as pessoas param de falar. Elas simplesmente não falam mais. Ou por medo, ou por crítica, ou por medo de ser rejeitada, ou por crítica, por ser criticada, ou por medo de ser punida, ou por medo de ser mandada embora, ou sei lá, por quê? Ou porque simplesmente porque não ouvem ela. E aí, esse é o pior cenário para a empresa. Esse é o pior cenário para a segurança de uma empresa. O pior cenário para a segurança de uma empresa é o silêncio organizacional. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vendo, elas estão olhando para aquilo ali e estão falando assim: ai meu Deus, aquele negócio vai dar ruim ali, ó. Ai meu Deus, aquilo ali tá inseguro demais. Olha aquele negócio, tá prestes a cair, aquilo ali tá prestes a tombar, mas eu vou falar para quê? Eu não falo nada. Ninguém me escuta. Olha o que aquele maluco tá fazendo, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, meu Deus, não vou nem olhar, meu Deus do céu, mas eu vou falar, eu falo nada, para quê? Ninguém me ouve. Vocês estão vendo, cara? Vocês estão vendo? Isso aqui é o pior cenário para a segurança da empresa. É o pior cenário para a segurança da empresa, quando as pessoas param de falar. E isso aqui está diretamente ligado com um tema que, cara, hoje em dia, se você não fala sobre isso, você não está fazendo mais segurança. Que é o quê? A segurança psicológica. E sabe quem é que manda na segurança psicológica? A liderança. A liderança. E aí, você lembra lá quando eu mostrei para vocês o que influencia a cultura de uma empresa, os 4 pilares? E lembra que o primeiro pilar era a liderança? Não era por acaso. A liderança é quem mais influencia a cultura de segurança de uma empresa. E eu ouso falar mais ainda, tá? Quanto mais alto o cargo, mais influência essa pessoa tem sobre a cultura de segurança da empresa. Olha o que eu acabei de falar. A liderança é quem mais influencia a cultura de segurança de uma empresa. E quanto mais alto o cargo, mais ela influencia a cultura de segurança da empresa. Estão entendendo o que eu estou falando? Hã? Ou seja, o que eu estou falando aqui para vocês é que a gente precisa cuidar da nossa segurança psicológica, cara. Segurança psicológica é chave. Segurança psicológica hoje, cara, é mandatório na empresa. Por quê? Porque as pessoas têm que se sentir à vontade para falar. As pessoas têm que sentir à vontade, sentir bem para falar. Esse termo de segurança psicológica, vocês sabem muito bem disso, vocês já devem ter assistido várias palestras sobre segurança psicológica, eu imagino, né? Que hoje em dia, cada vez mais, principalmente no Oligás, a gente está cada vez mais falando sobre segurança psicológica. Amy Edmondson, em 1994, ela escreveu um artigo lá quando ela, em Harvard, né? Um artigo da Harvard, e ela cunha o termo segurança psicológica. O que a Amy Edmondson fala? Inclusive, para quem nunca leu, se você não leu esse livro, você não é líder, tá? Ó, vou falar para vocês. Organização Sem Medo. Quem aqui já leu Organização Sem Medo? Escreve aqui no chat para mim. Quem aqui já leu Organização Sem Medo? A Organização Sem Medo. Quem já leu esse livro? Escreve no chat aqui para mim. A Organização Sem Medo. Se você não leu esse livro da Amy Edmondson, tem que estar na sua cabeceira esse livro aqui. Cabeceira da sua mesa, da sua cama. Amy Edmondson, Organização Sem Medo. A Aline já leu. Boa. Cara,
Segurança psicológica. A M no livro, segurança psicológica. Tá, boa, Igor, é isso aí. Olha só, na cabeceira do livro, se você lê ele, você vai ver que a M fala o seguinte, cara, a segurança psicológica, ela mata duas coisas. Quando você não tem segurança psicológica, ela mata a inovação, ou seja, as pessoas estão vendo formas melhores de fazer o processo, mas para que eu vou falar? Eu não falo, não, vai sobrar para cima de mim. Eu vou ficar bem quietinho aqui, o cara mandou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Então você mata a inovação, e eu posso falar bem disso, tá? Porque eu aprendi isso no Mercado Livre. 7 anos consecutivos como a empresa mais inovadora do país. Mercado Livre. Eu aprendi isso lá. M. Edmondson fala, você mata a inovação e você mata o quê? A segurança do trabalho. Porque as pessoas estão vendo os riscos, elas estão vendo ali as coisas acontecendo, mas ninguém fala. Para que eu vou falar? Ninguém me escuta. A gente precisa criar essa segurança psicológica. Então, quem é que cria a segurança psicológica? Parte de quem? Parte da liderança, cara. Parte da liderança. Não é que é só da liderança, mas parte da liderança. E como é que a gente faz? A gente está chegando no final da nossa apresentação aqui. E como é que a gente faz para criar segurança psicológica? O que a gente precisa fazer, então, com a liderança? A gente precisa fazer com que a liderança... Olha aqui, eu trouxe até algumas dicas aqui, né? Primeira coisa, que a liderança esteja aberta para pedir ajuda. Outra coisa, que a liderança não interrompa, que a gente não interrompa as pessoas. Porque... Cara, vê se não é assim. Quando você está falando e alguém te interrompe, qual que é a nossa primeira reação? Eu não falo mais nada. Fica aí falando. Fala aí, Lazarento. Você quer falar? Fica falando sozinho, então. Né? Não é assim? Então a gente não pode interromper. Se você quer ter um ambiente onde as pessoas participem, onde elas tragam um ponto de vista, etc. Tal, uma das dicas, eu tô trazendo, cara, isso aqui é infinito. Dá pra gente ficar o dia inteiro falando disso aqui. Eu pensei algumas coisas, tá? Cara, primeira coisa, não interrompa. Segunda coisa, ao invés de já dar a resposta direto para as pessoas, desenvolva as pessoas. Faça pergunta para elas. Olha lá embaixo, ó, o que você acha que está acontecendo aqui? O que precisa ser feito para corrigir esse problema? Eu sei que você já tem a resposta. E, na verdade, na ânsia de querer responder, né, de tirar as coisas da frente, porque tem muitos pratinhos, é a mesma coisa de ouvir. Né? A gente já sai dando a resposta, para tirar as pessoas logo da frente. Mas aí a gente não desenvolve as pessoas. Guarda isso aqui. Você quer desenvolver as pessoas? Primeira coisa, não interrompa, deixa elas falarem, deixa elas à vontade. Segunda coisa, faça perguntas. O que vocês acham que está acontecendo aqui? O que vocês acham que precisa ser feito para a gente melhorar esse problema? E pergunte para você mesmo, o que eu posso fazer na minha equipe, dentro da minha empresa, para melhorar a segurança psicológica? Se a gente cria esse ambiente de segurança psicológica, olha aqui que a gente consegue. Níveis mais altos de compromisso, maior motivação para enfrentar os problemas, melhores soluções para problemas complexos e, finalmente, melhores resultados gerais. Isso aqui não é só para segurança, não, tá? Isso aqui eu estou falando para tudo, para clima organizacional, quem quer ser o GPTW, por exemplo, né, que hoje as empresas estão buscando aí, certificação do GPTW, por exemplo. Isso aqui tem a ver com RH, cara, puro. Então, a segurança RH andando junto, tem a ver com segurança psicológica, inclusive, tem a ver com riscos psicossociais, NR1, puro. Puro. Cara, eu fiz uma palestra na Eldorado, Papel e Celulose, semana passada, sobre saúde mental, que... E olha só, eu não sou o cara para falar sobre saúde mental, mas eles me chamaram para falar sobre saúde mental. E eu fui, eu peguei e aceitei. Porque normalmente eu falo assim, não, cara, eu não sou psicólogo, deixa o psicólogo falar sobre saúde mental. E eu fui, cara. Porque eles falaram assim, não, é para você falar das decisões com relação à saúde mental. Cara, assim, de todo. Ó, para quem já assistiu palestra minha, e quem gosta de palestra minha, e aqui dentro tem muita gente nesse momento que já assistiu palestra minha, vou falar uma coisa para vocês. Eu senti que foi talvez a melhor palestra que eu já tenha feito sobre saúde mental, que não é um tema que eu nem falo, cara. Mas é porque ele está ligado diretamente a tudo isso que a gente está falando aqui, sobre segurança psicológica, sobre saber ouvir as pessoas, sobre tudo isso, cara. Tudo isso. E isso está moldando a nossa cultura. Por quê? Porque o ser humano, lembra que eu estou falando de fatores humanos? Tem fatores internos e fatores externos. Os fatores internos a gente pode trabalhar de uma forma. Ok, mas os fatores externos, que são os fatores organizacionais, tecnológicos, ambientais, o que a gente tem que fazer? Cara, nós como líderes, nós como gestores das empresas, a gente tem que trabalhar isso para quê? Para fazer as pessoas tomarem decisões seguras. Olha só, se o que eu falei para vocês lá atrás é que as nossas decisões são influenciadas por questões internas e externas, as internas a gente tem pouca atuação. Eu e você temos pouca atuação. Mas nas externas, que são as organizacionais, tecnológicas, ambientais, nessas a gente tem que agir. É o que o Todd Cochrane fala. Nessas a gente pode agir e pode influenciar as decisões seguras das pessoas. É sobre isso. Agora, quem é que faz isso? Somos nós de segurança? Eu vou te falar, a gente tem boas intenções, mas de verdade quem faz isso é a liderança da empresa. E é por isso que eu estou falando disso com vocês. É a liderança. A gente precisa influenciar a liderança para tomar essas decisões. A entender isso tudo que a gente está falando aqui e ela ser o nosso agente principal, agente de mudança. É sobre isso.
E é exatamente por isso, aí eu vou vender o meu peixe aqui, então é exatamente por isso que nós da Motivate, a gente tem um programa chamado Liderança Segura, que trabalha esses 6 módulos aqui, tá? É um programa voltado para o desenvolvimento da liderança, a gente traz exatamente tudo isso que a gente está falando aqui para um programa de desenvolvimento de liderança, né? Onde a gente passa aqui pelo conceito de Rancharan, não sei se vocês já ouviram falar de Rancharan, que é autor desse livro aqui, Pipeline de Liderança. O Rancharan fala que um líder ele precisa se desenvolver de 3 dimensões, eu comigo mesmo, eu com a equipe e eu com a organização. O que nós fizemos aqui no nosso programa? A gente pegou essa mandala, dividiu em 6 módulos e a gente faz em cada encontro, normalmente, a gente trabalha 2 módulos. Então, ó, segurança como valor, meu papel na segurança é eu comigo mesmo. Envolvendo os outros e segurança psicológica, é eu com a organização. E ferramentas de segurança e abordagem sistêmica, é eu com a equipe e eu com a organização. A gente moldou nosso programa, né, que é o chamado Programa Liderança Segura, pensando exatamente tudo isso que eu falei com vocês aqui. Hoje, quem é que a gente tem de clientes? Olha só, Unilever, Ajinomoto, Impasa, tem um monte aqui, inclusive de gente que está aqui, olha lá, a Oceânica, né? A Oceânica, a gente tem um trabalho com eles. A Bravante, estamos fazendo um diagnóstico de cultura de segurança. O Diego, inclusive, que está aqui, que está liderando o diagnóstico de cultura de segurança lá da Bravante nesse exato momento. Né? Quem mais aqui o Wilson Sons, né? A Wilson, a gente está com rebocadores lá da Wilson, fazendo um trabalho com toda a liderança da Wilson. Além do pessoal de óleo e gás, olha aqui, Nestlé, Unilever, Votorantim, enfim, todos esses aqui têm projetos nesse momento acontecendo com a gente aqui da Motivate, tá? Então eu estou falando só o seguinte para vocês, para a gente fechar. E aí eu queria escutar vocês, a gente trocar ideias um pouquinho, né? A gente está decidindo o nosso futuro, gente. A gente está decidindo o nosso futuro. Agora, nesse exato momento. Né? Aqui está escrito, inclusive, você decide o seu destino. Eu vou falar para vocês, eu nem acredito muito nessa questão de destino, sabe? Eu acredito muito na questão das decisões. Vocês vão ver que se vocês olharem lá no meu Instagram, o que eu falo lá no Instagram? Eu não falo sobre segurança, eu falo sobre decisões. Eu acho que a Aline me convidou para vir hoje falar com vocês exatamente porque ela sabe disso. Porque eu falo sobre decisões, cara. Né? Como que as nossas decisões influenciam a nossa vida. Né? Aqui está escrito, você decide o seu destino, mas para mim, são as nossas decisões que decidem o nosso destino. Né? São as nossas escolhas. Na verdade, nem existe destino. O que existe são decisões, o que existe são escolhas. Eu estou indo embora, já, a gente vai, eu vou deixar vocês falarem um pouco, né? Mas eu queria só falar uma coisa para vocês, né? Na verdade, não existe destino. O que existe são as 35 mil. Elas é que estão fazendo do jeito que está. Se a sua vida está do jeito que está hoje, eita, o que aconteceu? Alguém tirou minha apresentação. Acho que deve ter sido sem querer, certo? Eu imagino. Ou não? Olha só, voltei. Olha só, né? Se a sua vida está do jeito que está hoje, não é por conta do destino, é por conta das decisões. Guarda uma coisa aqui, tá? A gente está tomando decisões o tempo todo e na vida não existe castigo e não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência. Guarda isso que eu acabei de falar. Esse é o meu presente hoje para vocês. Se eu pudesse dar um brinde para vocês, eu colocaria isso dentro de uma caixinha e entregaria essa frase com um laço bonito em cima, sabe, Roger? Imagina só, vocês me convidaram, né? Se eu tivesse que dar um brinde para vocês, né? Alguma coisa, eu escreveria essa frase. Na vida não existe castigo, na vida não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência das nossas decisões. A gente está tomando decisões o tempo todo. E a gente precisa influenciar as decisões das pessoas. É isso. Simples desse jeito. Inclusive as decisões da liderança, para fazer com que a liderança seja o nosso principal sponsor, né? E influencie os fatores humanos. Influencie a cultura de segurança. Olha só, se vocês não acreditam nisso que eu estou falando, eu trouxe um amigo aqui para fechar isso. Ó. Dá uma olhada. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, começar de novo. mas muitas pessoas. Vai. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino
Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. É sobre isso, gente. Não é destino. Na verdade, é sobre escolhas. É sobre decisões. Né? Seguir uma regra, seguir um procedimento, usar um EPI, tudo isso são escolhas. Cuidar da operação é uma escolha. Né? Influenciar as pessoas é uma escolha. Mas também o que você põe no seu prato é uma escolha. O que você coloca no seu copo também é uma escolha. Né? Fumar é uma escolha. Dirigir mexendo no telefone celular também é uma escolha. Só não esquece daquilo que eu falei. Na vida não existe castigo. E na vida não existe recompensa. Na vida o que existe é consequência. Portanto, que Deus abençoe as nossas escolhas, não é? Gente, obrigado pelo tempo de vocês, viu? Obrigado mesmo. Né, tivemos uma palestra aqui do Rico que foi bem técnica, né? Ele falando sobre Boltai e hoje tivemos uma palestra sobre cultura, sobre, né, uma coisa bem diferente aqui. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir, né, com algumas reflexões aí. E fica os meus contatos aí, né? Se alguém precisar de alguma coisa relacionada a desenvolvimento de cultura de segurança, conta comigo. Manda uma mensagem para mim, seja no LinkedIn, seja pelo WhatsApp. A Aline tem os meus contatos aí. Muitos de vocês, Diego, tem meus contatos, o pessoal tem os meus contatos aí também, né? Para a gente pensar juntos como é que a gente faz para evoluir a nossa cultura de segurança. Conta comigo. Aline, obrigado, viu? Roger, obrigado pelo convite. Está com vocês aí. Legal, beleza. Bom, pessoal, Ah. fala aí, Dani, fica à vontade. Eu ia falar das perguntas agora, agradecer o Luciano também, mas fica à vontade. Eu já ia tenho falar minha para anotada, hein? assinar a lista que só temos 32 assinaturas e são 48 pessoas na reunião. Assinem, pessoal. A chata da lista de presença volta novamente. Ok. E o material parte, faz depois a parte. gente vai mandar pelo e-mail que você colocar aqui na lista de presença. Então, se você não assinar, você não vai receber o material. E quem gostou aí não escreveu aqui no chat. Só a Luciane falou que escreveu, só a Janaína falou aqui. Poxa, cara, né? O Carlos aqui também. Escreve aí se você gostou ou não, né? O Kyoharo. Kyoharo, tô vendo que tá com a câmera aberta ali, a Adriana também. É isso aí, obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Foi muito legal estar aqui, rever bons amigos aqui, que legal. Muito bom, obrigado, viu, gente? Paulo, também tô te vendo aí, meu amigo. Um abraço para você aí, cara. E Aline, tá com você. Agora o Roger, pode falar, Roger. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer, né? Nós temos alguns minutos finais aqui e faremos algumas colocações de algumas perguntas, Luciano, para poder também absorver aí sua experiência de mercado e conhecimento, que vai agregar muito, né? Tenho certeza que também nascerão, alguns colegas aqui já entraram em contato comigo, né? Eu falei, olha, entra lá que no final tem um contato aí do Luciano, para quem não conhece o seu trabalho ainda, né? Então, alguns colegas entraram em contato recentemente, né? Até nessa pegada mesmo de liderança. Eu vou iniciar aqui, pessoal, com uma pergunta, só para uma pequena introdução aí, Luciana, e a segunda, a parte complementar da minha pergunta aqui. E, pessoal, caso vocês queiram fazer algumas perguntas, vamos pelo menos selecionar umas 3 aí para a gente, perdão, ter essa consideração final por parte do Luciano. E no final, eu queria convidar todos para uma foto, abrir a câmera, para que a gente possa tirar uma foto geral. Fica à vontade, tá, Luciano? Essa consideração, Cara, que é uma excelente. informação recente, né? Saiu muito aí nas mídias, nos canais de comunicação voltado para a segurança do trabalho. Particularmente, eu tinha assim, quando eu vi essa série de perguntas, e está se aproximando da sua palestra, eu falei, não posso perder a oportunidade para quem tem uma visão de mercado, vários segmentos que você transita. Eu acho que seria de grande valor que você tem a analisar, mas eu acredito que também, ao mesmo tempo, no decorrer da sua palestra, de alguma maneira, foi apontando para uma resposta. Então, por favor, fique à vontade para contribuir. Olha só, essa primeira pergunta aqui que você mandou aqui, cara, né? O que a gente está fazendo de errado,
né? Pô, a quantidade de acidentes e óbitos não para de crescer. E é verdade, tá? Porque eu trabalho com isso, infelizmente, a nossa consultoria. Eu vou parar de compartilhar, tá? Acho que já até paramos, né? Ah, já paramos. Olha só, eu vou responder da seguinte forma, de uma maneira bem objetiva, tá? O que que a gente está fazendo errado? A gente não está colocando o ser humano no centro. A gente fica focado em sistema. A gente fica focado em risco. A gente fica focado. E a gente esquece do ser humano, cara. O ser humano não é robô, o ser humano não é máquina, a gente não é igual, a gente é diferente, né? E essa é a beleza do ser humano, e a gente esquece disso, né? Então a gente hoje está focado em ficar olhando para regra, para processo, para procedimento, quanto mais sistema, quanto mais coisa, quanto mais, né, bloqueios, quanto mais coisa, e parece que a gente vai sobrecarregando tudo, né, a organização com a quantidade de coisas, né? E eu sou super a favor que tenha, assim, sistemas, né, cada vez mais avançados, processos, procedimentos, mas o que eu de verdade acredito é que a gente precisa olhar para o ser humano e entender que o ser humano não é máquina. É isso. Né? E cada um vai. Lembra que eu falei hoje, lá no início? Cada um enxerga o risco de um jeito, cada um interpreta de uma forma baseada no contexto que está por trás daquilo. Né? A gente olhou, por exemplo, o caso da Chapecoense. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu ia debruçar em cima desse caso com vocês, como piloto, que eu gosto desse tema, né? Eu ia debruçar em cima disso, porque muitas vezes as pessoas culpam as pessoas, culpam o piloto, vai lá, o piloto tal. Mas o que estava por trás disso? O que estava acontecendo? Né? Qual era o contexto que estava por trás? Cada pessoa, cara, a gente fala, né? Lembra que lembra que na aula de geografia a gente escutava que o ser humano era um animal racional? Lembra disso? Lembra disso? O ser humano é um animal racional. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Mentira para nós. O ser humano é um animal emocional. Guarda isso que eu estou falando. Emocional. Por essência, emocional. O ser humano é um animal emocional. Ele faz o que faz por conta das nossas emoções. A sua vida está do jeito que está, não é por conta do conhecimento que você tem, é por conta das emoções que você muitas vezes sente. Olha o que eu acabei de falar aqui, mas é que isso aqui é profundo, tá? Para trazer aqui. Mas enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir lidar melhor com segurança. Simples desse jeito, cara. Simples desse jeito. É chegar no coração das pessoas, é tratar ser humano como ser humano, né? A gente fica querendo, às vezes, muito sobrecarregar o sistema de coisas, de regras, de processos e procedimentos e coisas e não sei o que, e taradá, e gestão, não sei, barará. Cara, é verdade, faz sentido, mas assim, a gente não pode esquecer da pessoa que está lá. É um ser humano que está lá, que tá sentindo, que está tendo frustrações, que tá muitas vezes está desmotivado, que assim já está de saco cheio de tudo, e a gente esquece desse cara. E só que esse cara está tomando decisões o tempo todo. Só que a gente não leva isso em conta. Sabe o que a gente leva em conta? A gestão de risco, as barreiras de controle, etc. Tem que ter barreira de controle. Óbvio que tem que ter barreira de controle. Mas é um ser humano que está do outro lado nessa barreira de controle. E aí a gente tem que trabalhar o aspecto humano também. Então, eu sou dessa opinião, tá? E eu respeito, porque tem colegas aqui que vêm mais da parte mais de engenharia, de segurança, etc, tal, que eu super respeito. Acho que tem que ter. Mas a gente não pode simplesmente levantar a mão e falar assim, cara, não, é só essa parte, né, de sistemas de engenharia de segurança, de gestão de risco, e, cara, o ser humano é só uma peça. Não é uma peça, é a mais importante da equação. E a gente precisa trabalhar nisso. Então, essa é a minha visão, tá? E eu mega respeito visões contrárias, mega respeito, tô mega aberto. Todo dia eu leio artigos aqui das pessoas falando coisas, etc, mas essa é a minha visão Luciano Mafia. Então, Perfeito. muito bem. Tem mais perguntas aqui ou não? Por enquanto não apareceu alguma outra pergunta aqui, não. Não, mas eu tô super tranquilo, sabe por quê? Porque este tema não é um tema técnico. Esse tema não é um tema técnico, não é um tema, por exemplo, que a gente fica olhando aqui para uma estrutura de não sei o quê, tarará, peraí, isso aqui vai para onde, tal, não sei o quê, que aí as pessoas normalmente têm mais dúvidas. O que eu falei aqui são tudo coisas que todo mundo já sabe. Eu não falei nada de algo novo aqui, nada. E por isso ela não suscita perguntas, tá? Eu estou absolutamente tranquilo com isso. Eu até tinha falado isso com a Aline. Eu falei, Aline, não vai ter muita pergunta, não, porque esse tema de cultura, cara, são coisas que a gente já está acostumado, né? A gente já sabe o que a gente está falando aqui, a gente já sabe. A gente só não faz, mas a gente sabe. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente precisa, né? Eu acho que com base no que você falou, né, e é verdade, nós precisamos sim de ferramentas, precisamos de procedimentos, precisamos de sistemas, mas de fato o tomador de decisão é o indivíduo, né, o ser humano ali. Então tem essas particularidades de entender todo o contexto ao qual ele está inserido para que ele tome essa decisão
até para saber as ferramentas adequadas para aplicar, né? Então, realmente, se ele Para não for trabalhar influenciar nesse melhor a sentido, decisão, Roger. É isso aí, cara. exatamente, É isso exatamente. Então, aí. realmente faz toda a diferença nesse sentido. Bom, pessoal, mais uma Isso. vez, está agradecendo aqui a participação de todos, nossos colegas de longa data aí das empresas do segmento, também é bom revê-los por aqui, ter a participação da Sandra, né, do pessoal aí que representa a Petrobras também aqui, né, ou seja, muitas vezes o que eu percebo que nós, mais do que aquele trato, né, de cliente e prestador de serviço, nós temos as mesmas dores, né, afinal, estamos tratando com pessoas em sistemas complexos, então são dores semelhantes e tudo isso vem para agregar ao final, né? Aline, quer fazer encerramento, fica à vontade. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, Que o isso. contato do Luciano está aqui também, né? Tem muitas empresas que já conhecem o seu trabalho, a excelência do seu trabalho, mas de qualquer maneira fica aí o seu contato se você se identificou com essa necessidade de aplicar essa parte da cultura, do desenvolvimento de liderança, né? Ele mesmo fez a aplicação ali daquela estrutura de trabalho que ele tem desenvolvido aí para líderes nas organizações. Fica à vontade para entrar em contato. O objetivo aqui é, afinal, que todos ganhem de alguma maneira. Aline, fica à vontade, por favor. Então, todo mundo preencheu a meu pedido. Novamente, obrigada, Luciano. Teremos Que isso, é um mais prazer. temas nos próximos meses. A gente acredita que a gente pode crescer com essa rede, né, de ajuda mútua, que é junto que a gente vai conseguir melhorar, né, tudo. E se Tirar nossa precisarem. fotinha, nossa foto aí, Aline. É? Foto final. Cadê? Todo mundo tem que abrir a câmera para isso, né? Ó, todo mundo aí, eu só tô vendo que o Raro, a Adriana, quem mais está com a câmera aberta aí, ó? Tô vendo aqui. Ah, agora o pessoal tá abrindo, né? Cristina, tudo bem? Ó, a gente conversou tanto aqui. Ó, quem tá aí? Fábio Arruda, mestre Fábio Arruda, tá por aí. Olá, meus Beleza? amigos. Você Excelente tá bem, tarde. cara? Que legal, Bom, que meu amigo legal. Luciano. Professor. Muito Obrigado aí bom. por Achei que você atender o tava lá convite no aqui. MSA lá. Eu até achei que Rapaz, a minha esposa tá para ganhar bebê, rapaz. Aí eu não consegui fazer Sério? essa viagem, Parabéns, não, hein? rapaz. Parabéns. Todo mundo abrindo câmera aí, pessoal. Ó, o Igor aí, a gente conversou também Obrigado bastante, né, Igor? professor Isso Fábio, aí, cara. obrigado por atender o convite, hein? Que legal. Beleza, meu amigo? Bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Que legal. Érica, Aline, Luiz, tá todo mundo aí. Como é que faz para Todo colocar todo mundo? mundo? Bom, Eu quase já todo tirei mundo um com a print câmera aqui aberta. já, né? Falta a Tainara, o Roberto, que eu tô vendo, que ainda tá com a câmera fechada. Quem mais aqui? A Dayana, o Vitor, a Tânia, a Jaqueline. Abre a câmera aí, gente. Fica com medo, não. É, isso aí. Todo mundo lindo desse jeito, todo mundo fez a maquiagem, pô. E o filtro? Ainda tem filtro, né? Olha lá, tô vendo a Érica ali, ó. É isso aí, cara. A Aline. Quem já tirou a foto? Já tirou? Já bateu a foto, Aline? Quem vai Já. tirar? Botei no chat aqui, ó. Não, tira mais uma. Fala quando você vai tirar, que daí a gente se prepara, faz um sorriso bonito aqui. Fala, tira de novo, tira de novo. É ou não é, Kyoharo? Hã? Pois é, cara. Então Faz lá. Ó, todo mundo faz um joinha aí, um sinal aí, pô. É Pô, isso aí. nós estamos com um blogueiro aqui, né? Pois é, cara. Pô, vai todo mundo com essa cara de enterro? Não, não faz isso não, cara. 1, 2, 3 e já. Boa. Excelente. Kelson, obrigado pela presença, viu, gente? Obrigado pela presença mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Fábio Arruda, obrigado pela presença, meu amigo. Valeu, meus amigos. Obrigado. E ó, que Abraço, legal pessoal. aí. Curta o filho ou filha que está chegando? Agora é o Tchau, Davi. pessoal. Ah, Davi. Parabéns, gente. Parabéns. Obrigado, gente. Até a Tchau, próxima, pessoal. galera. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, até a próxima.